Bom, bom dia, então. Agradeço a presença de todos aqui. Uma alegria ver a casa cheia. E hoje a gente tem conosco o professor Ernesto, que também foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco, foi meu orientador, então uma alegria dupla para mim ter o Ernesto aqui, que é professor da UFMG e vai falar hoje para a gente sobre esse estranho fenômeno da pós-verdade. Então não vou me delongar muito aqui, já vou passar a palavra para o Ernesto, vai fazer a sua apresentação e aí depois a gente vai ter um tempo bastante razoável para discutir. Então, obrigado, Ernesto. Bom, obrigado pelo convite, o Eros, ao departamento da URGS. Eu sempre gosto muito de vir aqui. E obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu tenho tentado, como muitos de nós têm tentado entender essas coisas estranhas que têm acontecido no nosso país e em outros países. Essa é só uma parte das coisas estranhas que têm acontecido. E tem um tempo já que eu tenho tentado utilizar as ferramentas conceituais das quais eu disponho para pensar alguns temas ligados a isso, chamado pós-verdade. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a etiqueta é péssima. Isso não é um conceito semântico, não existe um substituto do conceito de verdade, mas é a etiqueta que é utilizada. E eu acho que tem um fenômeno novo que acontece, de fato. Não é uma coisa inteiramente vazia, mesmo se não só a etiqueta é ruim, como não é certo que como não é fácil de saber o que pensar. Então, o que eu vou propor para vocês é o que eu acho ser uma parte da história do que está acontecendo. Eu espero que faça sentido para vocês o que eu vou falar e mobiliza coisas de diversas áreas. Algumas coisas eu não vou falar, a gente pode conversar depois. Isso é só uma parte do que eu vou contar, que eu acho que explica o que está acontecendo. Eu vou marcar 45 minutos, depois eu paro, em 5 minutos eu concluo, depois desses 45. Depois a gente tem mais tempo para conversar. Então, vamos lá. Eu vou começar apresentando o argumento. Então, para que a gente tenha uma linha, né? Mais assim, ok. Então, a normatividade epistêmica é a sensibilidade a indicadores de verdade, isto é, a sensibilidade a indicadores de verdade é a única norma que a formação de crenças deve seguir. Eu vou passar para frente. Quando eu falo em pé, minha voz fica mais clara, hein? Deve ter algum efeito. Então, a segunda coisa é que, porque crenças visam de maneira constitutiva a verdade, porque sua expressão em ações corresponde à expectativa de uma adequação em evidências. Então, a única norma que crenças devem seguir e a sua expressão deve seguir é a normatividade epistêmica, isto é, a sensibilidade a indicadores de verdade. Agora, crenças funcionam também de outra maneira. Crenças funcionam como indicadores de pertencimento a grupos e refletem valores que se espelham no pertencimento do grupo e porque elas têm um papel na identidade do sujeito. Então, um conflito entre crenças, entre a sensibilidade de crenças, a normatividade epistêmica, o seu papel como indicador de pertencimento, eu acho que está na fonte de alguns dos fenômenos que eu vou tentar tratar, não é? Em razão de três, as crenças também se seguem o que eu vou chamar de maneira não muito original, normatividade e coordenação. Então, é um conflito entre dois tipos de normatividade. E para alguns temas, crenças seguem a normatividade de coordenação contra a normatividade do conhecimento, contra a normatividade epistêmica. E esse traço é particularmente desastroso porque o nosso conhecimento é de maneira ineliminável social. Então, o efeito da normatividade de coordenação sobre a normatividade epistêmica é muito grande porque o nosso conhecimento depende de uma coordenação. Então, esse é o meu argumento central. O que eu vou tentar fazer agora é encher esse argumento, desenvolvendo conceitualmente algumas coisas, por um lado, e por outro, dando dados empíricos para mostrar por que isso acontece, não é? Quer dizer, que isso está acontecendo. Então, a primeira coisa, o que é pós-verdade? Isso é uma coisa estranha. A definição mais famosa é essa, do Oxford, né? Dicionário de Oxford. Então, em inglês é um adjetivo. Então, a pós-verdade está relacionada ou denota as circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que o apelo, a emoção e a crença pessoal. A gente tem que tomar cuidado com essa definição. É uma definição, quer dizer, um lexicógrafo tenta colher as coisas tal como ele pensa que elas ocorrem. Descrito dessa maneira, não tem absolutamente nada de novo. De fato, tem muita coisa que não é nova. Por exemplo, eu acho que no que eu vou falar hoje tem pouca coisa que seja nova no sentido que tenha passado a acontecer em tempos recentes, embora eu acho que tem uma pista do que tem sido modificado.
Então, tem parte das coisas que estiveram conosco como espécie humana desde sempre, provavelmente, parte das coisas são novas, e essa definição talvez sugira uma coisa que não tem nada de particularmente novo ou interessante, né? E que, portanto, não merece uma etiqueta, então, nova, mas isso não é toda a história, eu acho. Mas tem duas... Essa definição sugere 3 questões. A primeira questão é como as pessoas devem formar suas crenças. Então, qual é a normatividade contra a qual a formação de crenças parece errada? A segunda coisa é como elas formam suas opiniões de fato. Mas tem uma terceira questão que é importante, que é saber por que as pessoas são sensíveis à normatividade epistêmica. Porque sem essa terceira questão, a gente vai dar uma resposta que é só normativa, que é só do tipo, isso está errado. E é claro que tem uma coisa que está errada. Agora, por que as pessoas devem seguir em relação a toda a normatividade, a gente pergunta por que eu devo seguir essa norma? Quem diz, digamos, quem diz que deve seguir essa norma? De resto, em geral, a péssima pergunta porque se faz, que as normatividades dificilmente têm uma origem numa pessoa que diz que a norma deve ser seguida porque eu disse. Isso talvez isso aconteça em alguns contextos, mas eu acho que é uma situação relativamente rara, em todo caso, não é o caso aqui. Então, a gente tem que dar uma explicação da fonte da normatividade. Na verdade, a gente tem que dar a explicação da fonte de 2 normatividades, de coordenação e epistêmica. Eu vou falar da normatividade epistêmica, mas a gente vai ver que a gente pode pensar, na verdade, na fonte das 2 normatividades a partir de uma distinção importante em filosofia da linguagem e filosofia da mente, que é a distinção entre direções de ajuste, com a qual talvez vocês já tenham familiaridade. Essas são as 4 direções de ajuste. Então, direção de ajuste mente e mundo, quanto a mente deve se adequar ao mundo. Então, isso vale para teorias, descrições, explicações. Então, se eu disser as cadeiras dessa sala são verdes, a minha crença está errada, então eu tenho que adequar a minha crença à cor da cadeira da sala. Minha mente tem que se adequar ao mundo. A minha descrição está errada. A outra direção de ajuste é a direção de ajuste mundo-mente. Então, eu ordeno que as cadeiras dessa sala sejam pintadas de verde para combinar com o chão, por exemplo. Então, nesse caso, o mundo, para que as condições de satisfação da minha ordem sejam satisfeitas, o mundo tem que se adequar ao que eu falo. Então, essa direção de ajuste é de instruções, desejos e promessas. Então, essas são basicamente o conflito entre essas 2 coisas que eu vou tratar. Embora eu ache que as 2 outras coisas não sejam sem importância, eu não vou tratar disso, mas, bom, existem atos de fala e estados mentais que não têm direção de ajuste, como preferências e sentimentos. Por exemplo, a expressão de uma preferência ela pode ser sincera ou insincera, mas ela vale do jeito que é, independentemente do estado do mundo. Ela não tem uma correção, um índice de correção, né? Então, se a gente, por exemplo, disser que o critério de um discurso é unicamente a sinceridade, a autenticidade, a gente está falando de um discurso sem direção de ajuste. E direção de ajuste duplo mente e mundo, que é quando declarações, batismos, etc., que um ato de fala feliz cria o estado do mundo que o torna satisfeito, não é? Nesse caso, a gente tem que se interessar quais são as condições de felicidade num tal ato de fala, mas isso não nos interessa no nosso argumento, não é? Então, vamos interessar para essas 2 primeiras distinções. Embora eu acho que a terceira não seja sem presença, não, em alguma coisa que se diz acerca do nosso tema. Então, tem 3 coisas que são importantes. A primeira coisa é que as diferentes condições de ajuste têm diferentes tipos de erro, porque elas estabelecem diferentes tipos de satisfação. Então, se eu disser as cadeiras dessa sala são verdes, eu tenho que mudar a minha crença, porque isso é falso. Se eu falo, eu ordeno que as cadeiras dessa sala sejam pintadas de verde, a minha ordem não será satisfeita se o mundo não foi feito de uma determinada forma, não é? Então, diferentes tipos de erro levam a diferentes tipos de justificação. Então, a razão para a minha crença, por que eu digo que as cadeiras da sala são verdes ou por que elas são pretas, são indicadores do estado do mundo, não é? Agora, se eu disser eu quero que as cadeiras dessa sala sejam verdes, eu vou indicar uma outra coisa, eu vou dar a preferência dos estados do mundo. Então, qualquer que seja essa indicação, ela não vai ser sensível ao indicador do estado do mundo, vai ser unicamente sensível à minha ordenação de preferências. Então, essas 2 coisas levam a justificativas diferentes. Então, aqui a gente começa a ter uma pista no tipo de normatividade que nos interessa, porque a normatividade que responde a estados do mundo não se estende à normatividade de ordenação de preferências. E a terceira condição é que a gente começa a ver como que tem interesse nisso, é que
decisões coletivas se comportam de maneira muito diferente quando a gente tem direção de ajuste mente-mundo, direção de ajuste mundo-mente. Então, isso, se a gente pensar, por exemplo, que a gente quer uma decisão democrática, a gente pensa numa direção, na direção de ajuste mundo-mente, porque nós vamos decidir coletivamente como é que a gente quer que o mundo seja. Né? Então, vai depender da... É claro que a história é mais complicada, mas parte do meu argumento aqui vai ser, na verdade, tentar estender distinções pessoais para o nível social. Mas, em todo caso, pelo menos em casos simples, numa decisão do que nós vamos fazer, por exemplo, a única coisa que interessa é a ordenação de preferências, ajustada pela probabilidade dos estados do mundo, dados os custos possíveis de ação, mas, enfim, de qualquer modo, é a ordenação de preferências. O que é diferente da outra direção. Então, aqui um exemplo, as pessoas têm que decidir se elas vão à cachoeira ou ao bar mais próximo. Vocês vão desculpar o exemplo mineiro. A primeira coisa que me veio à mente, talvez vocês tenham outro tipo de exemplo. Então, nesse caso, a primeira coisa é decidir como que vai ser o mundo. Ou seja, como que vai ser o mundo, qual vai ser o estado do mundo no futuro relativamente à posição do grupo. Não é? Então, aqui, nesse caso, o fundamento é uma ordenação de preferências. Então, todo mundo vai votar. Por exemplo, quem tiver mais... A solução que tiver mais votos vai decidir como que vai ser o mundo daqui a um tempo. Tem mais de uma solução para esse problema. Pode ser que cada pessoa tenha direito a um voto, mas pode ser uma outra solução também. Não sei, talvez uma pessoa vá viajar daqui a uma semana, é a última ocasião dela ir para a cachoeira, então ela decide, ela tem um voto, mas não estou dizendo que essa seja a melhor solução, mas o problema é um problema de coordenação. Então, eles irão à cachoeira. A virtude do exemplo, né? Então, agora, qual que é o problema? O problema é decidir qual o caminho a ser tomado. Aqui o problema diz respeito unicamente à adequação mente-mundo. Qual o caminho que leva do ponto no qual nós estamos até a cachoeira? Nesse caso, a decisão será sensível a indicadores de estados do mundo, GPS, uma placa, alguém conhece a região, assim por diante. E o que acontece é que, se tiver uma pessoa apenas que conhece a região, e se essa for a única fonte de informação sobre os estados do mundo, não faz sentido votar. As pessoas vão seguir o que elas dizem. Então, são dois tipos de normatividade muito diferentes e que se expressam de maneira diferente em decisões coletivas. Então, aqui, para votar, estados mentais com direção de ajuste mente-mundo devem responder indicadores de estados do mundo, ao passo que estados mentais com direção oposta recorrem a justificativa recorre à expressão de preferências, com esse ajuste que eu já mencionei. Não é? Bom, então, essa é a primeira distinção. Então, por que a gente toma algo como verdadeiro? Então, aqui, o Calvin, ele vai aparecer de novo. Essa tirinha tem em português, mas eu só achei legal na internet em inglês, então o problema que ele tem que resolver é o tópico sobre o qual ele vai fazer uma apresentação. Então, meu poderoso cérebro chegou com uma solução para o tema da minha apresentação. Legal. Eu vou escrever sobre o debate se Tiranossauros Rex são predadores terríveis ou carniceiros nojentos. E o que você vai defender? Eu acho que eles eram predadores terríveis, definitivamente. Por quê? Porque é muito mais legal se eles forem predadores terríveis. Então, evidentemente, isso é uma expressão de preferências, mas isso não é uma solução para o debate. Essa é uma ilustração da inversão de direção de ajuste. Então, ele apresenta uma justificativa para uma direção de ajuste quando ele deve responder a outra direção de ajuste. Então, a gente vai ver como que isso acontece. Então, isso é um molho de Cointreau. Isso é simples, porque eu começo com uma citação da Enscombe, do marido Peter, que vai comprar manteiga na padaria e volta com margarina, e ela não gosta muito, essa historinha que ela conta. Então, isso comigo é mais fácil acontecer com molho de coentro, como você sabe, praticamente indistinguível de salsinha. Oi? De sabão? Eu não pertenço a esse grupo de pessoas, mas teria que comer o coentro no sacolão, que em geral não é permitido. Hoje até consigo fazer a diferença, mas bom, já aconteceu de votar com salsinha para satisfação da muqueca a ser feita. Mas em todo caso, então esse é o molho de coentro. Então a pergunta é: como é que você sabe que isso é um molho de coentro? Essa não é uma resposta. Então, porque eu gosto, porque eu preciso que seja um molho de coentro, porque a receita pede um molho de coentro. Essa não é uma resposta adequada, porque isso só são diferentes maneiras de dar uma ordenação de preferências. A resposta certa é essa daqui, pelo cheiro, pela forma que estava escrito, que também são diferentes maneiras de responder a indicadores de estados do mundo. Não existe só uma maneira de fazer isso. Não é? Então, isso ilustra, isso é mais uma vez a história do Calvin.
Agora, por que a muqueca leva coentro? Aqui, 3 é uma resposta para 5. Porque 3 pede uma decisão acerca de como deve ser o mundo. Não é? Ou seja, como deve ser o mundo, qual é o estado do mundo que contém uma muqueca, que contém coentro ou não, ou com sabão ou não para algumas pessoas. Né? Então, as razões para se tomar proposições como verdadeiras são aquelas que indicam a correção desse ajuste, o modo como é o mundo. E também é o tipo de razão para se aceitar teorias e explicações. É a base evidencial para dizer o que é verdadeiro ou não, e essa é a fonte da normatividade epistêmica. Então, mas por que nós somos sensíveis à normatividade epistêmica? Então, a normatividade epistêmica é isso, a gente toma como verdadeiro, respondendo a estados do mundo, indicadores de estados mundanos que correspondem às condições de satisfação estabelecidas pela crença em questão. Então, essa é uma distinção do Nozick, que a gente vai ver como que nem todas as nossas crenças respondem à normatividade epistêmica, e isso não é sempre irracional. Então, esse exemplo famoso do Nozick: considere uma mãe a quem são apresentadas evidências de um tribunal de justiça que seu filho cometeu um grave crime. A evidência convence a todos, menos a ela. Acreditar nisso tornaria sua vida muito triste. É racional para ela acreditar na culpa do seu filho? Devemos distinguir entre 1, a proposição P será aquilo que é racional de se acreditar, e 2, acreditar que P será aquilo que é racional fazer. Então, o que o Nozick fala é o seguinte: as evidências indicam acreditar que P é a proposição racional a ser acreditada, mas para a pessoa em questão, seria muito ruim para ela ter essa crença, então é racional para ela não acreditar nisso. Então, isso já, nem sempre o que é racional para o sujeito fazer é responder à normatividade epistêmica. Esse é um tipo de exemplo. Outro exemplo, um doente, por exemplo, que vai acreditar que, se ele acreditar que ele pode se curar, vai melhorar, é racional para ele ter essa crença, o que não significa que seja a decisão epistemicamente correta, não é? Bom, mas mesmo nessa situação, o sujeito responde à normatividade epistêmica. Por quê? Porque ele não pode dizer para si mesmo, a mãe do exemplo do Nozick não pode dizer para si mesmo: meu filho não é culpado, porque eu ficaria muito triste se ele não fosse culpado, se ele fosse culpado. Ela vai ter que ajustar, de algum modo, a normatividade epistêmica, balancear de um modo determinadas evidências, duvidar da história. De algum jeito, ela vai ter que responder à normatividade epistêmica, tanto para si mesma quanto para dizer isso. Ela não vai dizer: meu filho não é culpado, porque se ele fosse culpado, eu ficaria muito triste. Ela vai jogar o jogo da normatividade epistêmica, digamos assim, para si mesmo e para os outros. E tem 2 maneiras que a gente vê isso. A primeira é na recusa do caráter doxástico de crenças, ou seja, que crenças não respondem à vontade. Eu não posso decidir aquilo no que eu acredito. E 2, no funcionamento de interações conversacionais. Então, vou passar rapidamente por esses 2 tópicos. Então, a primeira coisa, tem um artigo muito famoso do Bernard Williams, que é contra o voluntarismo doxástico. Né? O voluntarismo doxástico é a tese que diz que nós podemos decidir no que acreditar. Né? Então, posso decidir acreditar que essas cadeiras são verdes, por exemplo. E, bom, a resposta é que a gente não pode fazer isso. O Williams fala: crenças visam a verdade, por isso não são sujeitos à vontade. Então, tem algumas razões que o Williams apresenta, eu vou apresentar algumas delas. Então, uma razão é: se um sujeito acredita que P, a partir de uma evidência, é, e se ele deixar de acreditar em E, o resto permanecendo igual, ele deixará de acreditar em P. Então, se uma pessoa acredita que se vê a cortina mexendo na sala, e acredita que o gato foi responsável pelo movimento da cortina, ele acredita que o gato está na sala. No entanto, se ele perceber depois que a cortina mexeu por causa do vento, e a única razão para ele acreditar que o gato está na sala é ele ter visto a cortina mexer, ele vai deixar de ter a crença que o gato está na sala. Então, as nossas crenças, dito de outra maneira, as nossas crenças respondem a indicadores de estados do mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse é um traço constitutivo de crenças, e a crença não pode desempenhar o papel que ela desempenha na explicação da ação se ela estiver sujeita à vontade. Então, não posso desejar eu não posso ter vontade de beber água e decidir que a água está aqui. Então, vou pegar água aqui, porque eu tenho que responder a estados do mundo para organizar a minha ação. E, finalmente, talvez seja finalmente um bom exemplo que o Williams fala: crenças perceptuais excluem o voluntarismo doxástico, porque percepções não variam de acordo com a vontade do sujeito. Então, isso é uma indicação do ponto de vista do sujeito de por que crenças são sensíveis a indicadores do mundo.
Uma outra razão é em demanda sobre asserções. Então, a primeira razão é que existe a expectativa conversacional de que o falante diga coisas para as quais tem evidências. Isso é uma máxima greciana, a máxima da qualidade greciana: não diga coisas para as quais você não tem evidência. Isso aparece, por exemplo, na interpretação de ironia. Não é o único fator na interpretação de ironia. A ironia tem marcas prosódicas, tem um aspecto ecóico também na ironia, mas um aspecto do funcionamento de ironias é que uma asserção irônica é interpretada como irônica se o interlocutor pensar, o falante, evidentemente, não pode tomar isso como verdadeiro, e como ele não pode tomar isso como verdadeiro, ele quer comunicar uma outra coisa. Mas isso depende que eu seja sensível ao fato de que o falante responde às evidências do mundo. E existem dados empíricos que mostram que quando a prosódia é colocada contra as crenças de fundo ganham. Ou seja, numa situação em que é evidente que o falante não pode tomar como verdadeiro o que ele diz, sem ter a marca prosódica da ironia, as pessoas tendem a interpretar ainda assim como ironia. Por quê? Porque as pessoas tendem a dizer coisas para as quais tendem, não é isso, verdade, a palavra não é tendem. Espera-se que as pessoas digam coisas para as quais elas têm evidências. Essa é a máxima conversacional na qualidade greciana. Não é? A segunda razão é que o falante se compromete com as consequências do que diz, mas, em particular, tem a próxima razão que é importante. O falante se compromete com as bases evidenciais do que diz, de tal maneira que, se eu disser para vocês, essa mesa foi concluída numa terça-feira chuvosa. Por quê? Por que você acha que essa mesa foi concluída numa terça-feira chuvosa? Eu não tenho a mínima ideia de por que essa mesa foi concluída. Eu estou só dizendo isso. Isso é uma coisa que eu não posso dizer. Quer dizer, tem uma máxima, o que se reflete na máxima greciana é que, se desafiado, eu devo poder apresentar as razões das minhas asserções, em particular, nesse caso, quando as razões não fizerem parte do que se pode esperar que eu sei. Por exemplo, se eu disser eu tomei uma xícara de café hoje de manhã, Mônica, como é que você sabe que eu tomei uma xícara de café? Isso é um desafio que, em geral, não é satisfeito, embora existam condições nas quais eles são satisfeitos, mas, em muitos casos, eu sempre, nesse caso, é um caso em que eu tenho uma base evidencial suficiente. Então, o falante se compromete com a existência de bases evidenciais, e, se houver uma manifesta incongruência entre a base evidencial e o que o falante diz, o ato é interpretado como ironia, como eu acabei de dizer. Então, isso ilustra que, também do ponto de vista conversacional, a sensibilidade de asserções, a sensibilidade de crenças, a evidência, aparece no fato de atos de fala que expressam crenças devem responder à existência de uma base evidencial. De maneira que o desafio pode ser apresentado, pelo menos em muitas situações pode ser apresentado. É o que o Brandon chama de estrutura de desafio e comprometimento. Assim? Não, de posição default e desafio, não é challenge and default. Bom, tem outra. Vamos voltar. Como você sabe que isso é um molde de coentro? Porque eu gosto do molde de coentro, a gente já viu que isso não funciona. Agora, isso aqui também não. Porque sim, tinha que ser junto, né? Porque sim, isso também está errado. Isso está certo, não é? Então, a recusa do voluntarismo doxástico, que as máximas comunicacionais são descrições do nosso funcionamento mental, de nossas práticas comunicativas. Então, ambos contêm abordagem da origem da normatividade. Então, por um lado, estados mentais com indicação, que têm a função de indicar estados do mundo, são sensíveis a estados mundanos. Por outro lado, as práticas conversacionais envolvem a expectativa de que as pessoas digam coisas para as quais têm evidências. Bom, como tomamos algo como verdadeiro? A primeira coisa é que ninguém é uma máquina epistêmica. Então, ninguém responde unicamente às evidências, por mais de uma razão. Então, resta um problema, saber como que a gente erra. Bom, que a gente erra, e muito, não é uma novidade, mas como? Então, vocês provavelmente conhecem os trabalhos do Kahneman e do Tversky, e os trabalhos que seguiram os trabalhos do Kahneman e do Tversky, que identificaram viés argumentativos e descobriram a existência de padrões nos nossos erros. Nós não erramos de maneira aleatória. A gente sabe, quer dizer, existem padrões que as pessoas seguem quando elas erram, não é? São os viés cognitivos, as heurísticas. E isso é uma coisa que é, em geral, pensada como sendo uma origem dessa história estranha que eu estou tentando contar. Então, esse é um livro do McIntyre que fala o seguinte: uma das raízes mais profundas da pós-verdade esteve conosco, a que esteve conosco há mais tempo e foi inscrita nos nossos cérebros através da história da evolução humana, o viés cognitivo, que é exatamente a história que o Kahneman tivesse conta. Na verdade, eu vou falar depois, eu vou recorrer a uma teoria um pouco diferente no final, mas, enfim,
é uma progressão, digamos, em relação à posição do Kahneman e do Tversky, que, de fato, isso parece ser parte da história. Então, esse aqui então, o Kahneman e o Tversky distinguem sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 são as respostas automáticas, que respondem apenas ao tipo de informação, são as heurísticas, e que dão respostas rápidas e que funcionam em contextos determinados, mas que não são generalizáveis. O sistema 2, por outro lado, são respostas mais lentas, sensíveis a regras, e que são generalizáveis, que são justificadas. Por exemplo, uma teoria responde, ou são justificáveis, pelo menos, uma teoria responde ao sistema 2. Né? Então, aqui é um exemplo de um viés cognitivo. A heurística da disponibilidade. Como em outras heurísticas do julgamento, substitui uma questão por outra. Você deseja estimar o tamanho de uma categoria ou a frequência de um evento, mas comunica a impressão da facilidade com que ocorrências em minha mente. A substituição de perguntas produz erros sistemáticos. Então, esse heurístico, o evento dramático, por exemplo, aumenta temporariamente a disponibilidade de sua categoria. As experiências pessoais, fotos, exemplos vivos são as mais disponíveis do que incidentes que aconteceram com os outros, meras palavras ou estatísticas. Então, perguntar com que frequência ocorre acidente de aviões de carro, por exemplo. Então, o acidente de avião vai ser muito mais vívido na memória do que os acidentes de carro. Então, se falar, é mais frequente um acidente de morre mais gente no acidente de avião que no acidente de carro, em acidente de avião do que de carro. Por exemplo, é um exemplo dessa heurística. Mas eu trouxe um outro exemplo, que é um ministro, eu nunca sei o nome dos ministros atuais, Osmar Terra. É uma pessoa cujo nome não merece ser conhecido. Né? Então, o que ele fala, vocês conhecem. Tem tantos exemplos desse tipo, mas esse, na verdade, é muito... Isso é a heurística da disponibilidade. Eu não confio nas pesquisas da Fiocruz, disse Terra em entrevista ao Globo para explicar em seguida seu raciocínio. Se tu falares para as mães desses meninos drogados pelo Brasil, que a Fiocruz diz que não tem epidemia de drogas, elas vão dar risada. Mas é claro, isso é exatamente a heurística da disponibilidade. Não é? Eu andei nas ruas de Copacabana e estavam vazias. Se isso não é uma epidemia de violência que tem a ver com as drogas, eu não entendo mais nada. Então, de fato, a maneira de saber se tem uma epidemia de alguma coisa é você dar um passeio na rua e ser bem conhecido. Não é? Ou então perguntar para uma pessoa que sofreu pessoalmente com um problema, então realmente você vai saber a frequência estatística de um fenômeno. O que é mais incrível é que ele acrescenta isso daqui. Temos que nos basear em evidências. Isso é maravilhoso. Na verdade, a única razão para colocar essa citação é porque ele acrescenta isso, não é irônico. Você podia pensar, pô, o cara está sendo autoirônico. Não é irônico, ele realmente acha que o depoimento de uma mãe é uma evidência. Ou um passeio nas ruas de Copacabana. Mas, na verdade, a minha pergunta não é essa. O que me interessa não é a performance cognitiva desse sujeito. O problema é o seguinte, na verdade, são dois problemas, eu estou interessado no segundo problema. O primeiro problema é saber como que o Ministério guia suas decisões por esse tipo de raciocínio enviesado, em oposição à opinião dos especialistas. Mas mais importante para nós é o seguinte, será que o Ministério que ele dirige toma todas as decisões por um raciocínio tão ruim? Ou seja, será que toda vez que o Ministério tem que tomar uma decisão, ele dá um passeio nas ruas para saber o que está acontecendo em torno dele e então decidir? Bom, se a resposta for não, a gente fica uma outra pergunta. É quando que esse viés é aplicado e quando que não é aplicado. Então, na verdade, essa é a pergunta. E essa é a razão pela qual os viés não podem ser toda a história. Porque, evidentemente, ele tem uma agenda política. Não é? E essa agenda política explica o desvio da normatividade epistêmica nesse caso. Então, ele é bem possível que, sobre pelo menos alguns assuntos, a gente espera, ele consulte especialistas. Então, por quê? O que acontece? Quando que um viés cognitivo tem efeito ou não na esfera pública? Então, essa é a pergunta que eu vou... Então, mesmo quando o desvio produzido por um viés cognitivo é claro, aquela citação do ministro é um caso de escola da heurística da disponibilidade, ele leu Kahneman. Não é possível que ele leu Kahneman. Eu vou ilustrar, eu vou falar para as pessoas como que não se deve pensar. Mas o problema é por que tem efeito no caso particular. Então, certamente tem uma dimensão geral, que é a dificuldade de se pensar sobre um tema. Então, eu não vou falar sobre isso, mas vocês conhecem, talvez vocês conheçam, que as pessoas erram muito, na verdade, sobre muitas coisas, em particular em condições de decisão particulares, a tarefa de Wason, calcular a probabilidade de um evento, tudo isso não é uma coisa... Então, parte do problema é que é difícil pensar sobre um tema, mas um outro fator é quando que esses viés cognitivos têm um papel. Então, eu acho que parte da resposta é essa. Eu vou tentar mostrar para vocês, e crenças funcionam como sinais de pertencimento, independentemente de qualquer normatividade epistêmica. Então, o que acontece, sinais de pertencimento que valem tanto externamente quanto para si mesmo. Tanto para indicar eu pertenço a esse grupo, quanto para dizer
A parte da minha identidade é pertencer a esse grupo que acredita nisso. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita em A, eu sou o tipo de pessoa que acredita em não há, independentemente das razões evidenciais para se tomar A ou não há como verdadeiro. Isso é muito forte. Então, em muitas pesquisas, então, só para dar um exemplo, eu acho que eu tirei esse slide, então vou dar o exemplo antes, mas tem muitos relatos, por exemplo, de pessoas, de pessoas religiosas, em particular de evangélicos, tanto eu li tanto de coisas no Brasil quanto nos Estados Unidos, que passam a aceitar como verdadeira a teoria da evolução, por exemplo. E quando elas fazem isso, elas se alienam uma parte importante da própria família, da comunidade, etc. O que elas estão fazendo? Evidentemente que não tem razão rigorosamente nenhuma para ter nenhum tipo de teoria criacionista ou o criacionismo com bigode e nariz falso, que é a teoria do design inteligente. Isso realmente não tem razão evidencial nenhuma. Não é? Mas as pessoas aceitam por quê? Porque elas vão se alienar à própria família, o próprio grupo de amigos, etc. Isso é uma razão forte. É claro, por outro lado, então vou voltar a falar sobre isso, mas por outro lado, qual que é o efeito que se tem numa pessoa tomar como verdadeira a teoria da evolução e a posição criacionista? Qual é o efeito prático? O que eu decido tomando uma teoria como verdadeira ou outra? Sobre essa teoria eu não decido nada. Por outro lado, eu me alienar a minha família, os meus amigos, a minha comunidade, isso tem um efeito prático importante. Então, aqui as crenças funcionam muito como sinal de pertencimento. E tem muitos depoimentos desse tipo, eu acho que eu tirei o slide, que tinha um depoimento que eu tinha selecionado, mas é uma coisa comum, e vocês, de resto, talvez conheçam esse tipo de situação. Então, e o que acontece é que muitos temas politizados, as visões de mundo se sobrepõem à base evidencial. Então, isso é uma citação. O meu foco vai ser sobre teorias estranhas, mas essa é uma italiana, uma cientista política italiana, que trata das fake news, que é outro aspecto da coisa. Então, como que as pessoas tomam como verdadeiro o caso que ela examina é o caso do Pizzagate, que é aquela história maluca com os Clinton, que controlavam um tráfico de crianças, tráfico sexual de criança a partir de uma pizzaria em Washington, vocês talvez conheçam. Então, por que as pessoas tomam como verdadeiro uma coisa tão absurda? No nosso caso, é uma madeira de piroca, talvez seja o exemplo mais estranho de como que as pessoas tomam como verdadeiro uma coisa para a qual não existe plausibilidade rigorosamente nenhuma, evidência nenhuma. Por que isso acontece? Então, e o que ela fala é o seguinte: a gente pode pensar que isso tem a ver com a circulação de informações na internet. Por exemplo, uma notícia que chama muita atenção, as pessoas vão clicar mais, vão olhar mais, isso aumenta a visibilidade dela para quando você olha, etc. Bom, mas ela fala, isso não pode ser o caso. Por que isso não pode ser o caso? Porque se fosse o caso, a gente teria uma distribuição uniforme da crença nesse tipo de coisa em todo o espectro político, o que evidentemente não acontece. Então, para qualquer modo, bom, então ela tem uma explicação disso em termos dos chamados custos afundados. Eu já paguei o preço de ter essa identidade, eu vou até o fim com essa identidade. Então, mas depois eu posso voltar a falar mais sobre isso, mas, em todo caso, esse é só um exemplo antes de eu entrar no caso que eu vou tratar um pouco mais. Mas o que ela fala? A defesa, então, ela está falando sobre esse caso do Pizzagate, ou que pode ser estendido à mamadeira de piroca, né? A defesa da própria imagem da identidade é a mesma motivação subjacente à irracionalidade motivada, induzida por convicções ideológicas. A aceitação de uma ideologia define a identidade e a autoimagem da pessoa. A informação negativa, que ameaça a robustez da ideologia, é, ao mesmo tempo, ameaça a autoimagem da pessoa ela mesma, enquanto alguém que tem esse ponto de vista e do grupo com a qual a pessoa se identifica. Ninguém gosta de ser associado à corrupção política ou com um comportamento ilícito. Daí vem a resistência à correção, que, embora possa ser facilitada pela presença de mecanismos cognitivos implícitos e automáticos, ou seja, embora possa ser facilitada pela existência de viés cognitivos, é desencadeada pelo desejo de defender a autoimagem no grupo com o qual a pessoa se identifica. Então, na verdade, ela estende alguns resultados empíricos sobre a chamada irracionalidade motivada para esse tipo de caso. Mais uma vez, a gente pode voltar a tratar disso depois. O que me interessa mais, na verdade, são os exemplos a respeito de teorias, né? Então, talvez a pessoa mais interessante que escreva sobre isso é esse cara que chama Dan Kahan. Então, o que ele fala? Os resultados de Kahan colaboradores mostram que a recusa do aquecimento global não depende do conhecimento científico das pessoas, mas de sua visão de mundo. Então,
Quais são as hipóteses? Então, a percepção do risco associada ao aquecimento global na população em geral é muito menor do que o risco tal como percebido pelos climatólogos e pela comunidade de cientistas. Não é? Então, nos climatólogos, tem um número que é frequentemente citado, que é de 97% dos artigos publicados, na verdade, é um pouco mais alto do que isso, beira a unanimidade. Então, não só com o tempo, como tem uma maneira de ler os dados, isso, então, que dá 99% é virtualmente unânime, na verdade, as pessoas que publicam sobre isso. E o 1% também é um tipo de publicação ruim, então não sobra nada. Mas, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso depois. E a aceitação, eu acho que quando o Cahan escreveu, nos Estados Unidos era de 60%, 67%, uma coisa assim, em todo caso é mais baixa. Então, tem duas hipóteses para tratar disso. A primeira hipótese é que depende do tanto que a pessoa sabe de ciência. E, de fato, tem um problema que é de conhecimento. Quer dizer, é muito difícil entender como é que você vai... A projeção que o modelo faz para daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos. Como é que você entende isso? Com que, mesmo não pensando a modelização e o tratamento dos dados, pensando só como você pode projetar e como você lida com a incerteza. Então, pode ser que, na medida que as pessoas entendam mais explicações científicas, elas vão aceitar mais. Então, vai bater, vai variar. Quanto mais a pessoa tiver uma formação científica, mais ela vai se aproximar desse índice de aceitação dos especialistas. A outra tese que ele fala é o seguinte, que pessoas com uma visão de mundo hierárquica e individualista, que ligam a autoridade com a posição social manifesta e que evitam a interferência coletiva nas decisões daqueles que possuem autoridade, tendem a ser céticos em relação aos riscos ambientais. Em contraste, aqueles que têm uma visão de mundo comunitarista e igualitária, que favorece formas menos arregimentadas de organização social e uma maior atenção social às necessidades individuais, tendem a aceitar riscos ambientais. Então, o que ele fala é o seguinte, essa visão, que vejam que não é estritamente uma divisão política, ele realmente, essa é a descrição, essa é uma citação do Cahan. Né? Então, um motivo para pensar, por exemplo, é que as pessoas que recusam, que são céticas em relação aos riscos ambientais, são pessoas que não aceitam nenhum tipo de interferência de qualquer tipo de regulação sobre o que cada indivíduo pode fazer. Em particular, para motivações que são motivações comunitárias, né, que afetam a todos. Em oposição, quem admite... Bom, então, quem tem uma visão comunitarista e igualitária aceita mais os riscos ambientais. Então, esses são os resultados que ele obtém. Então, do lado esquerdo tem a predição da tese da compreensão científica. Então, a tese da compreensão científica, embaixo, então, o conhecimento científico e matemático. Então, a gente pode pensar que uma pessoa que tem uma visão hierárquica, individualista, começa num ponto muito baixo e não aceita os riscos associados ao conhecimento global. Uma pessoa com uma visão comunitarista, digamos assim, igualitária, aceita esses riscos. E, na medida em que o conhecimento científico aumenta, essas duas setas se aproximam. Não é? E, na verdade, o que ocorre é o oposto. Então, isso é uma ilustração, que ocorre o oposto, ou seja, uma pessoa que tem uma visão hierárquica individualista, quanto mais ela sabe de ciência, menos ela aceita os riscos do aquecimento global. Então, esse tipo de resultado é generalizável para outras coisas, em vários tópicos. Na verdade, os tópicos são até sistematizáveis, e o que esse tipo de resultado mostra é que isso é completamente dependente do que as pessoas entendem de explicações científicas. Isso se alinha realmente com os valores das pessoas. Evidentemente que isso alinha com os valores para os temas que são pertinentes aos valores das pessoas. Então, aqui a gente começa a ter uma resposta sobre aquela pergunta sobre a performance cognitiva pobre do ministro, mas sobre performance política ainda pior. Depende do tema. E sobre esses temas, o conhecimento científico tem um efeito, na verdade, o inverso, esse efeito chamado backfire effect, ou seja, quanto mais a pessoa conhece sobre o tema, mais ela vai ser capaz de encontrar argumentos que vão defender que vão sustentar a sua posição. Então, o Cahan mostra que, em diferentes domínios, os valores dos indivíduos predizem de maneira mais eficaz a sua percepção dos riscos do que a sua capacidade cognitiva de avaliar as evidências. Então, as atitudes das pessoas, diz ele, expressam seu compromisso com seu modo particular de vida. Então, na nossa terminologia, ele joga a normatividade da coordenação sobre a normatividade epistêmica. Porque, evidentemente, as teorias individualistas ou comunitaristas dizem respeito a problemas de coordenação e não a problemas epistêmicos. Então, o que o Cahan mostra é que você prediz a posição da pessoa olhando para os valores da comunidade, os valores de coordenação, independentemente da capacidade da pessoa de avaliar a normatividade, os indicadores de estados mundanos. Então,
Eu não gosto muito do termo normatividade de coordenação, mas o que importa me importa é como que alguma coisa ele tem limites. Eu não acho que seja o melhor termo, mas, em todo caso, o que importa é o que substitui a normatividade, epistêmica. E o ponto central, talvez aqui, esteja nessa citação do Cahill. Então, o que ele fala? A confiança na análise do custo-benefício dos experts, que é um problema, quer dizer, que ele está focando nesse artigo, ele foca num problema cognitivo, como que as pessoas são capazes de fazer o cálculo custo-benefício. Então, nessa circunstância, diz ele, se torna menos uma estratégia para implementar valores públicos do que um mecanismo para, estrategicamente, evitar disputas políticas entre a virtude coletiva, entre a virtude individual e a justiça coletiva. Então, o que o Cahill fala é o seguinte, o foco na capacidade cognitiva que as pessoas têm de realizar o cálculo custo-benefício, não vê o que prediz a posição das pessoas e, portanto, impede a discussão política, mais do que, propriamente, se as pessoas são sujeitas a vieses ou não, e como fazer com que as pessoas sejam mais ou menos sujeitas a vieses, porque isso não prediz o que as pessoas falam. A discussão, diz ele, nesse caso, é o debate entre a oposição, entre a virtude individual e a justiça coletiva. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é isso, ele está respondendo ao que ele encontrou ser preditivo das posições das pessoas, não é? Então, num certo sentido, isso é só um problema como o do Nozick. Então, tal como eu descrevi o caso para vocês da história do criacionismo e da teoria da evolução, é mais ou menos o que o Nozick fala. É muito mais racional para uma pessoa, digamos assim, aceitar a teoria criacionista, porque o que eu vou ganhar aceitando a teoria da evolução? Nada, não estou nenhuma decisão tomando isso como verdadeiro. Agora, por outro lado, eu tenho muito a perder se eu abandonar o criacionismo. Do ponto de vista individual, isso pode ser a coisa mais racional, mas do ponto de vista coletivo, isso é desastroso. Isso é desastroso, embora esse caso individual da compreensão da teoria da evolução do ponto de vista coletivo não seja relevante, eu não acho que é irrelevante, mas tem uma consequência metateórica que é mais importante, que é o fato de eu abandonar a normatividade epistêmica para as decisões coletivas em geral. Então, mesmo para casos que são epistemicamente inócuos, bom, a teoria da evolução não é epistemicamente inócua, o terraplanismo é epistemicamente inócuo, é um exemplo de teoria estranha, não é? Não tem nenhuma decisão que ninguém tomando isso como verdadeiro, a não ser organização de cruzeiros para a beirada do mundo, né? Mas mesmo esse tipo de coisa tem uma mensagem, fala o seguinte, você acredite no que você quiser. Então, para acabar com essa primeira parte, então, o fato de uma tese ser mais ou menos adequada às minhas preferências não tem consequência alguma sobre a sua verdade. Tem uma outra tese importante. O fato de uma tese ser proposta por um determinado grupo não tem consequência alguma, tampouco, sobre a sua verdade. Indicador de pertencimento ao grupo não é um indicador de verdade. A gente vai ver que essa história se complica um pouco, mas não vai alterar a natureza do indicador de verdade. Então, o fato de uma pessoa, de um grupo, dizer que uma tese é verdadeira não tem efeito nenhum sobre ela ser verdadeira ou não, enquanto indicador de pertencimento. Mas, bom, a gente pode escapar dos nossos viés cognitivos. Tem uma resposta, eu falei do Kahneman do Tversky, eu acho que a melhor teoria recente sobre isso é um livro do Mercier, do Hugo Mercier e do Don Sperber, de um livro que chama Enigma da Razão. E o que eles falam é o seguinte, a resposta é uma resposta interacionista, a razão funciona coletivamente. Então, a primeira razão é que, isso é bem conhecido, que os testes, que a combinação coletiva de as respostas em grupo para as tarefas básicas que indicam os nossos viés cognitivos melhoram muito quando elas são objeto de discussão. Então, essa tarefa de Wason, quer dizer, não importa muito o exemplo da tarefa de Wason, para quem tem em mente, basicamente recupera a falsificação na implicação material. Então, a resposta básica varia um pouco o que encontra, mas o que as pessoas encontram, mas o resultado de base é isso, em torno de 10%. Então, na condição individual, para a tarefa de Wason, 9,4% escolheram a combinação correta P e não Q, para a implicação P implica Q. Não é? O que falsifica P implica Q. Na condição interativa, 70% dos grupos escolheram a combinação correta, e na condição individual interativa, ou seja, quando as pessoas voltam depois de ter discutido o tema, 80% acerta. Então, isso é uma coisa que é muito comum.
todos os resultados melhoram quando as pessoas discutem para as tarefas que estão na base do argumento do Kahneman e do Tversky. Então, o que eles falam é que a razão funciona de maneira interacionista. Então, depois eu leio. Eu não vou ler esse exemplo, eu vou colocar a citação, se vocês quiserem todas, se vocês querem ler, mas a gente pode pensar, por exemplo, no chamado viés da confirmação. Muito famoso o viés da confirmação como vocês sabem, que a gente tende a só ver evidências que são evidências para a própria tese, não é? Então, isso é certamente maneira de se prender na própria tese. Agora, digamos que o Rogério tem uma tese A e o Eros tem a tese não A. E eles são muito aferrados a essas teses A e não A. Então, o Rogério só vê evidências para A e utiliza todo tipo de argumento contra a tese não A, argumentos bons, ruins, ad hominem, argumentos baixos contra o Eros responde na mesma moeda, e nós que não estamos interessados nesse debate, a gente só observa. Qual que vai ser o resultado desse debate? É que eles vão encontrar os melhores argumentos para as teses A e não A. E nós vamos ganhar, ao final, tendo uma boa avaliação das teses A e não A. E o que independentemente do destino individual deles, talvez a tese A seja verdadeira, mas o Eros é incapaz de abrir mão da tese não A. Ele vai continuar tentando. Mas a solução coletiva é melhor. E por que é melhor? Porque ninguém encontra os melhores argumentos contra a própria tese. Ninguém vai se forçar a si mesmo a encontrar o que, de fato, seria a resposta contra. Então, o Rogério não vai responder aos melhores argumentos contra a tese A, porque ele não vai ser o melhor indicador de quais são os argumentos contra a tese não A. Então, isso é uma explicação, isso é um exemplo. Então, aqui a última linha dessa citação do Mercier e do Sperber. Ao invés de trabalhar duro para antecipar os contra-argumentos, é, em geral, mais eficiente esperar que os seus interlocutores os forneçam, se for o caso que eles o façam. Bom, mas, evidentemente, aqui a gente começa a ver, isso depende da existência do ambiente social no qual o debate ocorre. Então, aqui então, de maneira rápida, digamos, a resposta do Mercier e do Sperber é o seguinte: olha, a razão funciona de maneira interacional. A razão é um mecanismo de discussão, um mecanismo interacional. Agora, se tem algum efeito na interação entre as pessoas, então vai ter efeito sobre o que a gente toma como verdadeiro. Então, evidentemente, é isso que eu acho que está ocorrendo, que de novo, é uma modificação no modo como... no modo como isso ocorre. Então, 10 minutos, tá bom? Então, os viés são evitados de maneira interacional. Esse efeito se deve, em parte, à anulação coletiva dos viés individuais, e, em parte, ao efeito dos indivíduos que chegam à resposta certa em soluções coletivas. Então, quer dizer, não apenas na discussão as pessoas são capazes de corrigir os vieses, como elas tendem a aglutinar em torno da pessoa que tem a resposta certa. Isso são aqueles resultados empíricos que eu mencionei, são basicamente em grupos que discutem soluções. Bom, além disso, tem uma outra coisa importante, que ao se tornar especialista no determinado domínio, o indivíduo pode assumir para si a tarefa, uma competência socialmente distribuída. Então, isso é uma outra coisa que o Sperber fala, ele faz distinção entre crenças intuitivas e crenças reflexivas. As crenças reflexivas são aquelas que dependem da representação pelo sujeito da própria crença. Eu não vou tratar disso, posso mais uma vez voltar a falar desse tópico depois, mas é evidente que cada um pode assumir para si as regras de raciocínio. Então, mas, em particular, a gente aprende isso quando a gente aprende teorias. Aprender teorias é submeter o nosso raciocínio ao sistema 2. Então, a competência social também é uma competência que se torna individual para aquele que se torna especialista num determinado domínio. Então, é isso que eu falei, parte dessa chave para a compreensão do fenômeno da pós-verdade, por que as pessoas tomam como verdadeiro coisas para as quais não existe evidência alguma, está nos nossos viés cognitivos. Mas essa não pode ser toda a resposta, como eu disse, porque se fosse isso estaria conosco desde sempre. E certamente tem muita coisa que está conosco desde sempre. Ninguém sugere, ninguém pensa que as pessoas começaram a acreditar em coisas absurdas por razões de pertencimento. Agora, é claro que isso não é o caso, não é? As religiões, na verdade, são basicamente razões de pertencimento contra razões epistêmicas. Então, isso sempre existiu. O problema é saber se teve uma modificação no modo como a circulação de informação funciona, de maneira que algum tipo de polo de teorias sem evidência se tornou mais forte. Então, o que eu acho que ocorre é uma modificação na circulação social da informação. Isso é desastroso porque o nosso conhecimento é essencialmente social. Então, a gente quer pensar por si mesmo. É isso? Quem não quer pensar por si mesmo? Todo mundo quer pensar por si mesmo. Esse cara queria pensar por si mesmo. Diante da conspiração elitista,
que defendia a ciência newtoniana, a única solução, declarou Samuel Burley Rowbotham, era substituir a ciência convencional por um método verdadeiro e prático de livre pensamento. Isso é, promover uma abordagem do conhecimento que voltasse ao básico, no qual experimentos eram tentados e fatos coletados para não corroborar qualquer teoria existente, mas começar do zero para desvelar as verdades universais e primeiras. De muitas maneiras, Rowbotham apresentou sua cruzada como do conhecimento do poder para o povo. No centro da doutrina Faça Você Mesmo estava a ideia de que qualquer um podia acumular fatos para chegar à verdade se investigasse por si mesmo com mente aberta. Todo mundo quer pensar por si mesmo. Primeira coisa que a gente aprende em filosofia, não é isso? Ou em qualquer lugar. Vamos ver como é que funciona. Bom, a divisão do trabalho linguístico reflete a divisão social do conhecimento. Então, para eu falar se esse meu anel, por exemplo, é de ouro, eu comprei, eu achei que era de ouro. Aí se alguém fala assim, Ernesto, acho que esse anel não é de ouro, não. Está muito leve. Ele está oxidando um pouco aqui, o ouro não oxida. Tem alguma coisa errada com o seu anel. Eu vou levar no especialista. Né? Então, isso vale para tudo. Então, eu estou com uma virose. Então, tá, então eu vou tomar um antibiótico. Não, porque eu também já estou com uma virose. Não, mas antibiótico não serve contra vírus. Mas o que é uma virose? O que é uma infecção bacteriana? Por que antibiótico só vale para bactéria e não vale para vírus? O que eu faço com uma virose? O que eu faço quando eu estou com uma infecção bacteriana? Eu vou também deferir um especialista. A gente defere para tudo para especialista. Não é? O que é um episódio de hiperinflação? Então, a inflação é simples. É o preço da alface que subiu. Eu gosto de alface e eu vejo que o preço da alface subiu. É isso a hiperinflação? Bom, é claro que eu sinto o que é a hiperinflação, mas eu também sinto uma virose, o que não significa que eu tenho uma explicação para essas coisas. Então, eu defiro para especialistas não apenas que algo seja de um determinado modo, mas quais são as propriedades que essas coisas têm. Então, uma consequência da divisão do trabalho entre especialistas é que é uma consequência não democrática. É claro que é uma consequência não democrática. O Calvin reclamou disso. Né? Dona Doroteia? Sim, Calvin. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade, a qual é meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender essa matéria e irei para o parquinho. Socorro, ditadura! Um grande filósofo. Bill Watterson, né? E tem gente que pensa assim. Vamos ver. A pós-verdade é um tipo de verdade para todos, porque, como bem sabemos, a verdade compreendida no sentido tradicional da adaptação da proposição à coisa pode ser muito difícil, tanto de conseguir quanto de suportar. Assim, uma versão da verdade ao alcance de todos também pode ser acessível aos espíritos mais fracos, menos radicais, pode nos fazer mais felizes, nos sentir menos inadequados e, mais importante, abrir um mundo caracterizado por uma pluralidade de ideias e de pontos de vista. A perspectiva da pós-verdade tem o objetivo de debilitar ou, se quiser, enfraquecer a verdade, substituindo o nome da tolerância, da democracia e do respeito. É isso aqui. Então, o que ela está dizendo é a verdade é difícil, as teorias são difíceis, eu fico muito infeliz quando eu não entendo uma coisa, ainda por cima a teoria pode ser desagradável para o meu ponto de vista. Então, a gente vai substituir por uma outra noção, solidariedade, tolerância, sei lá o quê. Isso é pós-verdade. Tem outro cara que fala isso, esse Fuller. Então, o que eu acredito? O que ele fala? Eu acredito que o mundo da pós-verdade é o resultado inevitável de uma maior democracia epistêmica. Em outras palavras, uma vez que os instrumentos da produção de conhecimento estão disponíveis a todos, e o ideal dele é a Wikipédia, de fato é a Wikipédia o ideal de conhecimento dele, e que se mostrou que eles funcionam, eles terminam por funcionar para todos que a eles têm acesso. Esse resultado, por sua vez, irá remover a base relativamente esotérica e hierárquica para o qual o conhecimento tem sido gerar uma fonte de estabilidade, frequentemente de dominação. Então, como o conhecimento exige conhecimento, como as teorias exigem conhecimento específico, e poucas pessoas têm conhecimento específico, o resultado é um resultado não democrático. O resultado, ainda por cima, pode refletir divisões sociais, que o resultado vai ser a expressão de uma relação de dominação e a expressão de uma hierarquia, não é? Agora, a Wikipédia acabou com esse problema. Pelo menos assim pensa o Fuller. Ele defende uma coisa que ele chama de proto-science. Proto-science é ciência protestante, que assim como a tradução da Bíblia liberou a todos para ter a leitura que se quisesse, que se desejasse da Bíblia, também a Wikipédia diz que cada um pode ter a teoria que quiser. Ele defende uma coisa que ele chama de teoria de ciência customizada. O que é ciência customizada? Você lê a divulgação científica, o que você quiser, e você aceita as conclusões que quiser. Você pode não aceitar essa parte. Eu aceito até aqui, e aqui eu não aceito mais.
a acessibilidade das ferramentas do conhecimento torna possível a democratização do conhecimento. Então, o Fuller e a Dina reconhecem o desejo legítimo, veja bem, de cada um integrar a ciência mais diretamente em suas vidas. Então, isso é um desejo legítimo. Não estou dizendo que isso seja um desejo ilegítimo. É um desejo legítimo de conhecer, é um desejo legítimo de entender e de participar da produção do conhecimento. Não é? Tem uma coisa que chama garage science, ciência de garagem, que faz exatamente isso. A gente deve se perguntar se esse desejo pode ser satisfeito. Como todos sabemos, desde a mais tenra infância, nem todos os nossos desejos podem ser satisfeitos. Então vamos lá, o nosso amigo Rowbottom. O renascimento moderno da ideia de terra plana é aquele cara da ciência para o povo. Né? O renascimento moderno da ideia de terra plana surgiu com um conferencista itinerante charlatão, conhecido pelo pseudônimo de Parallax. Isso não é inventado, é de fato o pseudônimo dele. Nascido alguém inventou, né, mano? Talvez. Nascido em Stockport em 1816 e batizado com o nome de Samuel Burley Rowbottom no final da década de 1830, dirigiu uma comunidade radical socialista aliada ao produtor de algodão reformista social galês Robert Owen. Além de defender uma leitura literalista da Bíblia, o criacionismo da Terra Jova, como essa posição é conhecida hoje, é uma versão apocalíptica da história. Parallax dizia que a Terra era um disco plano, com o Polo Norte no seu centro. O Polo Sul, nesse esquema, naturalmente não existia, e o plano circular era cercado por uma imensa barreira de gelo. Qual a extensão do gelo, como ele terminava e o que existia além dele, eram questões que nem o ser humano podia responder, segundo Parallax. Então tem até uma dose saudável de ceticismo. Esse é o conhecimento para todos. O que ele fala isso chama astronomia zetética. O que a astronomia chama? Método zetético. O método zetético é a partir da experiência de lógica, eu posso conhecer o mundo. A partir da minha experiência da lógica que eu sei, eu chego à conclusão que a Terra é plana. Pense por si mesmo. Não é isso? Só que a gente tem que buscar o problema, a profundidade explicativa adequada. Então, aqui é um exemplo de transmissão de cultura entre primatas não humanos. A transmissão de comportamento de uma geração a outra não é própria aos hominídeos. Então, a transmissão intergeracional entre não hominídeos, no entanto, muito mais limitada. A razão de ser limitada é essa daqui. Então, o Taine, o Paul e o Tomazello falam que os componentes da cultura chimpanzé, e vale, na verdade, para todos os animais não humanos, estão no que ele chama de zona de soluções latentes. Indivíduos podem descobrir. Então, o que pertence à cultura chimpanzé é o que o indivíduo pode descobrir sozinho. Então, eles falam, nossa tese é assim, que os comportamentos que são considerados parte da cultura dos chimpanzés podem todos ter sido facilmente inventados por indivíduos em condições externas e internas adequadas. Ou seja, a transmissão do conhecimento instrumental corresponde a coisas que um indivíduo poderia ter descoberto. Isso tem duas consequências. A primeira consequência é que as culturas são muito instáveis, porque se um indivíduo descobrir uma outra solução instrumental, que pode, inclusive, não ser necessariamente melhor, ela pode ser substituída pela solução implementada nessa população. Na verdade, parece que essa tese tem que ser um pouco modulada. Existe, talvez, uma preparação de instrumentos para uso de instrumentos, o que torna o processo um pouco mais opaco. Mas, em todo caso, certamente existe uma diferença muito grande com a cultura humana. E o que acontece é que a cultura humana não é assim. O que pertence à cultura humana não é feito de coisas que o indivíduo sozinho podia ter descoberto. Mas a cultura humana é sempre cumulativa. A gente nunca começa do zero. Então, eu não posso dizer que eu só aceito como verdadeira as coisas cuja evidência eu sou capaz de dominar, é mais ou menos ter em relação ao conhecimento uma postura próxima que um chimpanzé tem em relação ao instrumento. Ou seja, eu só aceito aquilo que está dentro da zona de soluções latentes. Em particular, seres humanos são capazes de receber e de aceitar comportamentos opacos. O que são comportamentos opacos? O que é a transmissão do comportamento opaco? É a transmissão de um comportamento por o qual eu não conheço a razão. Então, mas para fazer isso, o que eu faço? Eu imito. Eu imito coisas sem valor instrumental. Mas aqui a gente começa a ver o problema. Então, o que o Boyd fala? A adaptação cultural vem com um trade-off associado. Ela permite a aquisição de adaptações complexas, difíceis de aprender, a ambientes locais. Adaptações seriam improváveis se cada um devesse adquirir por si mesmo. Mas isso funciona apenas se indivíduos estão dispostos a adotar o comportamento daqueles que os cercam, mesmo quando isso está em conflito com suas próprias experiências e inferências. Ou seja, mesmo quando eu aceito comportamentos opacos,
essa propensão a fazer o que os outros fazem fará com que indivíduos adquiram qualquer comportamento comum, enquanto ele não for claramente contrário às próprias inferências. Então, mas aqui a gente vê um cruzamento de normatividades. Porque o que eu devo aceitar como verdadeiro? A primeira resposta, eu devo aceitar como verdadeiro aquilo para que eu tenha evidências. Essa é a resposta número 1. Só que se eu não conseguir avaliar a evidência para uma determinada tese, então, nesse caso, eu devo aceitar como verdadeiro aquilo que as pessoas que são capazes de avaliar as evidências tomam como verdadeiro, ou seja, eu devo deferir a especialistas. Então, essa é a segunda resposta, eu devo deferir a especialistas. Só que aqui a gente encontra um dilema. Qual que é o dilema? O indivíduo deve aceitar como verdadeiro apenas aquilo que ele é individualmente capaz de estabelecer como verdadeiro, mas ele vai conhecer muito pouco. O indivíduo deve aceitar como verdadeiro aquilo que o grupo de especialistas diz ser verdadeiro. Mas como o grupo de especialistas pode pertencer a um grupo com o qual ele não se identifica, através de crença, ele indicará o pertencimento a um grupo diferente daquele com o qual ele se identifica. Então, aqui a gente vê um cruzamento de normatividades e um cruzamento de função de crenças, que é um traço evolutivamente profundo na cultura humana. Não é uma coisa nova. É uma coisa que, evidentemente, que se torna mais, é um problema que se torna mais radical na medida que as evidências se afastam da nossa experiência ordinária. Mas é um traço profundo da cultura humana. Bem, eu só aceito como verdadeiro aquilo que o meu grupo diz, ou aquilo cuja evidência eu avalio, mas eu não sei nada, ou bem, eu conheço muitas coisas, mas eu devo ser capaz, eu me identifico com pessoas com as quais eu não quero me identificar. Então, a maneira de se descrever esse conflito é mais uma vez, conflito de normatividade. É uma normatividade de pertencimento ao grupo que segue problemas de coordenação e a normatividade epistêmica que segue a sensibilidade a evidências. Então, isso acontece muito. A associação de especialistas às universidades, um determinado conjunto de valores que identificam pertencimento a grupos por temas que dizem respeito à normativa de coordenação, é um motivo recorrente de polícias autoritárias em vários lugares do mundo, na Hungria, na Turquia, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, essa semana mesmo, ou semana passada, não sei, a Universidade Central Europeia, patrocinada pelo Soros, que é a melhor universidade da Europa Central, inclusive a universidade dos dois psicólogos que mostraram o aprendizado opaco na espécie humana, que são o Gergely e o Sibra, essa semana, pois bem, essa universidade foi expulsa de Budapeste, e essa semana as aulas começaram em Viena. Vocês talvez tenham visto essa notícia. Isso, e o que ele fala? O Soros, o Orbán, que foi um bolsista do Soros. Ele fala que a Universidade Europeia representa os valores liberais e de tolerância para a imigração, etc., que ele não quer na Hungria. Ele vai destruir a fonte de conhecimento por um problema ele vai perder a melhor universidade do país por um problema de coordenação. Isso acontece, evidentemente, no Brasil massivamente, não é? Mas em outros lugares também. Então, aqui a gente está ferrado. Bom, a gente está ferrado. As duas observações menos pessimistas. Vamos lá. Então, a primeira coisa é que, talvez seja muito difícil que a gente aceite coisas por razões unicamente epistêmicas. Porque é, em geral, muito difícil que ninguém é uma máquina epistêmica. Então, mas o que a gente pode fazer sobre isso? Então, eu acho que a primeira coisa o Eros me perguntou se eu tinha soluções para um filósofo, não tem soluções, mas pode ter uma sugestão. Então, a primeira coisa é entender que ninguém pertence a um grupo só. Então, a ideia que para aceitar algo como verdadeiro, a tese aceita como verdadeiro depende da minha identificação com um grupo determinado, a primeira observação é que todo mundo pertence a vários grupos. Então, isso é uma coisa que o Appiah fala. O que a gente tem que fazer, uma coisa que a gente tem que fazer, não, eu não sei quem tem que fazer isso. Mas uma coisa importante é que as pessoas tenham ferramentas para construir identidades que sejam compatíveis com o conhecimento, o que significa a multiplicação de identidades com as quais as pessoas podem se associar. Não existe uma única história, não existe uma única coisa que cada um é. Então, e a segunda coisa não tem razão nenhuma para que o conhecimento seja produzido por um grupo social qualquer. Por isso é importante que pessoas de diferentes grupos sociais estejam nas universidades, entre outras coisas,
para que a ligação entre a normatividade epistêmica e a normatividade de coordenação se dissolva, na medida em que várias normatividades de coordenação, por assim dizer, estão presentes no lugar onde o conhecimento é produzido. Então, mas tem um outro movimento necessário, que é a abertura dentro do espaço de cada grupo para as razões epistêmicas, mesmo delas uma contra-crença que tem papel na identificação a qual a pessoa pertence. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, que um cientista seja budista, ou cristão, ou muçulmano, ou judeu. Isso realmente, o problema é que ele tem que abrir dentro do espaço do que ele se identifica, para as crenças que são só epistêmicas, unicamente razões epistêmicas, mesmo se ele quer continuar pertencendo a um grupo determinado. Ele não pode fazer isso. No meio do raciocínio, então, ocorre um milagre. O que não significa que a pessoa não possa querer continuar pertencendo, continuar sendo budista, ou sendo judeu, ou cristão, ou muçulmano, isso não tem importância nenhuma. Agora, as crenças têm que se afastar do domínio da indicação de pertencimento. Evidentemente que isso é uma tensão. Não é? Eu já vou. Então, sempre que as razões para uma determinada tese forem inteiramente epistêmicas, a origem da razão de determinado grupo não importa. Quaisquer que sejam as outras consequências de um determinado tipo de teoria ter origem num grupo. Bom, só que nem todos os discursos funcionam dessa maneira. Por exemplo, a economia é um discurso diferente, porque a economia, que eu chamo de um discurso misto, que as pessoas chamam. Então, Sen, por exemplo, tem outros autores, Rice, tem outros autores que falam isso, o Putnam. A economia envolve tanto a compreensão de estados do mundo, quanto a ordenação de preferências, para utilizar o termo que eu utilizei. Então, nesse caso, para teorias mistas, eu acho que esse também é o caso, por exemplo, de discursos de teorias sobre que dizem respeito à saúde, por exemplo, que também envolvem problemas de coordenação, problemas ou teses de coordenação e teses e indicadores de estados do mundo, não é? Então, isso vale, nesse caso, evidentemente, que a história é mais complexa, mas isso é uma outra história. E, finalmente, quer dizer, aceitação, para concluir, a aceitação de teorias contra toda base evidencial e contra toda razoabilidade se explica que a aceitação dessas teorias que se explicam unicamente pela normatividade de coordenação para temas que, do ponto de vista normativo, diz respeito à normatividade epistêmica. Está um pouco confuso, né? Então, a tese final, que a aceitação de coisas como terraplanismo, criacionismo, design inteligente, ou a madeira de piroca, Pizzagate, eu acho que é unicamente a projeção da normatividade de coordenação sobre a normatividade epistêmica. É a única explicação para a pessoa aceitar coisas desse tipo. Parte da história, que falta dizer, é como que isso ocorre, qual a modificação na circulação de informação que aumenta e potencializa isso. Eu acho que uma coisa essencial é a modificação de circulação de informação na internet, mas isso também é uma outra história, que é a forma da Terra. Obrigado. Obrigado, Ernesto. Eu achei muito interessante. Eu não sei bem assim se eu tenho uma pergunta, mas mais alguns comentários. Primeiro eu queria dizer que acho muito importante a gente tratar, né, como tu fizeste hoje, desses assuntos assim que são de interesse cultural mais geral, usando os instrumentos da filosofia. Então eu realmente te parabenizo por isso, porque eu acho que é algo que falta aqui entre nós. Uma coisa que, assim, várias coisas assim pontuais. Uma diz respeito ao teu argumento inicial lá, quando tu falaste em normas epistêmicas, né? Tu caracterizaste as normas epistêmicas como sendo normas para a formação de crenças, que crenças a gente deve seguir, ou que crenças a gente deve adotar. E tendo em vista o que tu falaste depois, mencionando Kahneman, eu me pergunto se essa seria a maneira adequada de caracterizar as normas epistêmicas, porque o que o Kahneman e esses outros cientistas cognitivos estão dizendo é que as nossas crenças são, via de regra, adotadas pelo sistema 1 automaticamente, e que o sistema 2, que é o sistema ao qual nós nos submetemos, as normas epistêmicas,
é um sistema que funciona para corrigir o sistema 1. Ele não funciona para formar crenças em geral. Então, eu acho que eu me pergunto se tu não está assim supervalorizando as normas epistêmicas nesse sentido, né? E em segundo lugar, eu acho que eu me pergunto se em parte esses problemas que a gente está tendo agora não são também problemas mais gerais, né, de crises institucionais. Quer dizer, tu trataste do problema de um ponto de vista assim epistêmico, mais abstrato, do problema assim psicológico, cognitivo, de formação de crenças, de razões. Mas eu me pergunto se, tendo em vista isso que tu também falaste mais no final da palestra, né, que nós inevitavelmente somos guiados por normas de coordenação social e que essas normas de coordenação social são até mais primitivas, assim, do ponto de vista evolutivo. Antes de desenvolvermos qualquer filosofia, qualquer ciência, nós criamos regras de coordenação social. E o que o Tomazello diz sobre isso é que foi para potencializar a coordenação social que a linguagem evoluiu, a cultura evoluiu. Então, a cultura, a linguagem, a nossa racionalidade é uma espécie de subproduto adaptativo, seria uma espécie de subproduto adaptativo da coordenação social. Então, a coordenação social é inevitável e é primitiva. Então, é natural, né, que as pessoas sobreponham as regras de coordenação às razões epistêmicas, eu acho. Então, o que me parece assim ter acontecido é que a gente vive agora uma espécie de crise de institucionalidade. Então a gente tinha uma espécie de arranjo no Ocidente, que eu acho que talvez tenha perdurado até a Segunda Guerra Mundial, talvez, não sei, em que a função das universidades, da produção de cultura, estava mais ou menos integrada com os arranjos de coordenação social mais geral. E depois da Segunda Guerra Mundial, isso meio que entrou em declínio. E eu acho que tem vários indícios disso, né? Por exemplo, um indício disso, eu acho que é um indício indireto disso, foi, por exemplo, assim, o que aconteceu com a diferença que houve entre os soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra da Coreia e os soldados que participaram, por exemplo, da guerra do Vietnã. Então, os americanos têm pesquisa com isso, né? Então, os soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, quer dizer, aquela geração do início do século, eles achavam que tinham servido a uma causa, quer dizer, eles se submetiam a regras de coordenação social, existia uma espécie de fé naquilo. E as pessoas que voltavam eram convocadas para a Guerra do Vietnã, essa fé naquele ideal já não existia mais. Então houve uma quebra aí numa espécie do arranjo social, né? Então eu pergunto então se não é isso, né? Assim, quer dizer, eu acho que esse problema que começou agora com essa pós-verdade, falando pós-verdade, acho que é uma espécie de perda de fé nesse arranjo cultural mais geral. A gente não tem mais isso. E eu acho que vai demorar um bom tempo até isso ser restabelecido. E eu me pergunto então se isso não é em parte se isso não vai passar no futuro por um rearranjo dessa função que foi perdida de coordenação social do ponto de vista assim espiritual, quer dizer, as pessoas, uma parte da função das religiões na evolução das sociedades foi permitir essa coesão social e o estabelecimento de certas hierarquias e o papel que cada instituição tem nessa hierarquia. À medida em que isso se esvai, a gente fica, então, essa função fica sendo tomada agora por entidades menos gerais, como, por exemplo, o Estado, os partidos políticos ou mesmo a universidade. Então, a universidade, às vezes, fica sendo chamada a desempenhar um papel de propagador de valores, ou se contrapõe a outros valores de outros grupos sociais, né? Então, eu acho que é difícil que isso possa ocorrer sem um chão comum que seja compartilhado minimamente pela sociedade como um todo e no qual as pessoas confiem sem razões. Obrigado, ótimas perguntas. Bom, sobre o Kahneman e o Tversky, quer dizer,
não sei se eu concordo com a sua descrição, que o sistema 2 só funciona para corrigir o sistema 1, não é? Por pelo menos 3 razões. A primeira razão é que a gente tem a capacidade de detectar quando existem erros no sistema 1 e de ver quando que uma resposta que nos parece imediatamente mais intuitiva não dá certo. Mas, sobretudo, por outras 2 razões. A primeira razão é uma razão que mais uma vez, quem eu falei brevemente disso, o Dan Sperber representa, ele faz uma distinção entre crenças intuitivas e crenças reflexivas. As crenças intuitivas são aquelas que são tratadas imediatamente como verdadeiras, né? Crenças perceptuais, por exemplo. As crenças reflexivas, diz ele, são aquelas que dependem da representação do conteúdo das próprias crenças. O que vale tanto para crenças que envolvem deferência, por exemplo, o exemplo que ele dá a um aluno que aprende a milhões de sóis no universo. Bom, então uma criança, sei lá, de 10 anos, digamos, pensa, bom, eu achava que só era um nome próprio, só existia um sol. Então, o professor disse que é milhões de sóis no universo, então eu vou deferir, mesmo se eu não entendo muito bem o que está sendo dito. E isso é uma coisa que, na verdade, acontece muito. A gente entende, a deferência envolve essa opacidade no que se toma como verdadeiro. Então, agora, um outro domínio das crenças reflexivas são mesmo para especialistas que pensam sobre um determinado tema ao se representar as regras que são pertinentes para aquele tema. O que é o indivíduo tomando o saber social para si, não é? Que são também crenças que ele diz serem crenças reflexivas. Então, por exemplo, fazer um cálculo em matemática, uma demonstração em lógica, por exemplo, são crenças que vão ser, para uma parte das pessoas, reflexivas, mesmo para especialistas, porque envolvem a representação do conteúdo daquelas crenças e a aplicação consciente dessas regras. Então, para muitos domínios, a gente não tem crenças só intuitivas, tanto por essas 2 razões. Então, eu acho que não é certo que a gente tome como verdadeiro o que o sistema 1 nos diz de maneira geral. E a segunda razão é o funcionamento social da razão, o que é uma maneira de corrigir muitas das coisas que o sistema 1 nos diz. Então, eu não sei se eu concordo com essa descrição. Eu acho que isso que o Kahneman tivesse que fala, eu não sei se eles estão certos. Eu acho que essa descrição tem que ser corrigida, em parte por razões que o Sperber e Mercer falam, mas, em parte, tem também outro cara que chama Stanovich, que fala que o sistema 2 tem 2 dimensões e uma dimensão é metacognitiva. Então, sobre o segundo tópico, eu acho que você tem toda razão, isso que eu disse é só uma parte da história. De fato, o que acontece é que, por um lado, nós temos que aceitar coisas de maneira diferencial. E a deferência implica a distribuição muito desigual do saber nas sociedades e no mundo. E eu posso ter muitas razões para não querer deferir a coisas que vêm de grupos, em relação aos quais eu tenho muitas razões para desconfiar, inclusive razões que podem inferir na produção do conhecimento ele mesmo. Então, agora, bom, dito isso, isso não altera a direção da normatividade. Quer dizer, o fato de um grupo, ou de uma pessoa apresentar uma teoria e essa pessoa ter valores que são completamente diferentes dos meus, não é um indicador nem de que a teoria é verdadeira, nem de que ela é falsa. Isso é só uma indicação de que eu não quero identificar esse grupo. Essas coisas funcionam de maneira independente. Agora, eu acho que você tem razão que isso que gera tensão. Você tem razão que o problema é encontrar um solo comum. Parte do que a internet faz, eu acho, é destruir esse solo comum, ou potencializar a destruição desse solo comum que tem origens anteriores, como você disse. Então, eu de fato penso que isso é um arranjo muito difícil de ser conseguido. Na verdade, eu não sei se é possível conseguir isso. Agora, eu acho que você tem razão que as pessoas aceitem, por exemplo, que teorias com base evidencial, no que eu tenho razões para acreditar, que elas aceitem. Então, a história do terraplanismo é uma história inócua, mas se você pensar, por exemplo, que o terraplanismo se alinha com a recusa da vacinação, aqui a coisa já começa a ser menos inócua, não é? Ou então discussões de bioética, que depende das pessoas aceitarem, por exemplo, a teoria da evolução e explicações que só fazem sentido no quadro da teoria da evolução, aqui a coisa também é menos inócua. Isso depende do fato de um realinhamento dos valores de coordenação. E depende, em particular, das pessoas pensarem e sentirem que elas têm um terreno comum, um chão comum, com quem traz o conhecimento.
Sem isso, não tem solução para a difusão social do saber. Eu acho, você disse da destruição do solo comum depois da Segunda Guerra Mundial, isso pode ser, você certamente tem razão, mas eu acho que uma coisa que é muito, muito destruidora do solo comum é o crescimento exponencial da desigualdade. É muito difícil, eu acho, ter a construção no solo comum a partir de uma sociedade tão desfeita e com tecido tão esgarçado. O que eu procurei mostrar é só um pedaço das consequências disso para o conhecimento. Mas você tem razão, isso é um tópico muito, muito importante, né? Oi, Ernesto. Tem uma imagem que está bastante assim, presente agora nessa discussão sobre pós-verdade, que é a do kayfabe. Você já ouviu falar? Que é um termo técnico usado naquelas luta livre. Tem um artigo que saiu na internet que chama The Politics of Wrestling. Tá? A ideia é a seguinte, eu não sei se isso, de alguma forma, deixa um pouco drástica assim, a tua imagem, porque eu não consigo ver a direção de ajuste nesse caso. A ideia é a seguinte, que os lutadores eles estão encenando, os espectadores sabem que eles estão encenando e eles têm que cumprir esse pacto de encenação, digamos assim. Então, a ideia é que não importa quem vença, não importa quem perca, importa o nível de prazer, satisfação pessoal que eu vou ter com aquele jogo de cena, digamos assim. Então, é claro, tem toda uma crítica em cima da indústria cultural, de como isso está presente, por exemplo, nos debates políticos, com essas falas que às vezes é mais para chamar atenção do que propriamente tem algum objetivo de corresponder ou não à realidade. Eu não sei como esse tipo de imagem, se ela interfere alguma coisa no teu quadro. É uma ótima observação. Eu acho que talvez o problema que você levanta é o seguinte, se alguém acredita de fato nessas coisas. Bom, a primeira coisa é que é muito difícil saber o que é alguém acreditar de fato em alguma coisa. Mesmo em relação a religiões, por exemplo, não é certo, mais uma vez, tem uma pesquisa com... Os Estados Unidos sempre tem pesquisa sobre essas coisas. Então, tem uma pesquisa com evangélicos americanos mostrando que eles têm uma crença só parcial em alguns dos conteúdos de fé. E, na verdade, a maneira talvez mais clara de ver que as pessoas elas ajustam as crenças, a gente vê quando as pessoas o efeito que tem de não ajustar as crenças. Então, por exemplo, tem um artigo no Guardian sobre, o título do artigo é Dying the Christian Science Way. Então, é uma pessoa descrevendo a morte do pai que acreditava na ciência cristã, e o efeito dessa decisão era que as pessoas não se tratam, elas só limpam e só isso. E a morte do pai dela foi horrível, com dores horríveis, e a única coisa que as pessoas fazem é rezar e limpar. Isso tem consequências desastrosas, evidentemente, como você pode imaginar, não é? Poucas pessoas fazem isso. Quer dizer, os grupos que fazem isso são minoritários, o que é uma indicação de que as pessoas não acreditam realmente que rezar resolve algum problema. Porque quem acredita realmente nisso é esse grupo. Então, isso talvez resulte mais por exemplo, você estar junto com outras pessoas, você pensar positivamente, sei lá o quê, né? Agora, então o problema é saber em que as pessoas acreditam. O problema é que, quer dizer, eu não estou certo que a gente possa jogar tudo isso no quadro das pessoas não acreditam de fato. Então, não se importam com se for verdadeiro ou não. Pode ser. Depende. Pode ser que, por exemplo, na história talvez as histórias da fake news seja assim, né? Então não importa se é uma madeira de piroca existiu ou não. O que importa é que esse grupo, sei lá o quê, né? Agora, no caso, por exemplo, do ceticismo em relação ao aquecimento global, das consequências disso, aí nesse caso as pessoas de fato acreditam que é verdadeiro, tem duas teses, né? Uma tese que não existe, que é o do infeliz do nosso outro ministro, que infelizmente é meu xará, que fala que um problema são os termômetros que estão em estacionamento do shopping center, alguma coisa assim. O que é incrível é que esse estudo existiu e ele foi refutado. É um estudo de 2009 de um cara financiado pelo Instituto Cato.
que é financiado pelos irmãos Koch, que fala que o problema é a localização dos termômetros, dos medidores de temperatura. Bom, além de ser absurdo, porque existem efeitos muito além do que é evidenciado a partir da medição das temperaturas, mas, além disso, alguém se deu o trabalho de refutar um estudo feito de evidente má-fé, o que não tem efeito nenhum para o que as pessoas tomam como verdadeiro. Então, a primeira leitura é elas não tomam como verdadeiro porque elas não estão se importando com razões epistêmicas. Pode ser. Eu acho que isso é certamente parte da história. Agora, o problema é que nesse quadro envolve a tomada pública de decisões que depende de tomar algo como verdadeiro. Então, quando você tem talvez um indício de saber o que você toma como verdadeiro ou não, seja que decisões você toma, tomando essa tese ou essa tese como verdadeira. Então, é o caso o modo da ciência cristã de morrer, por exemplo, é uma ilustração do absurdo que resulta em tomar como verdadeiro que tratamentos não curam, o que cura é a reza, ou sei lá o que, a prece, né? Mas aqui a gente vai ter que pensar o que as pessoas tomam como verdadeiro, o que as empresas, os governos tomam como verdadeiro. E é bem possível que haja aqui, na verdade, uma disjunção de caminhos. Tem estudos que mostram que empresas que são céticas em relação ao aquecimento, que promovem o ceticismo em relação ao aquecimento global, apostam, nas suas apostas econômicas, fazem projeções que são compatíveis com o aquecimento global. Então, de um lado, elas acreditam, porque elas sabem que é verdadeiro, todo mundo sabe que é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, decisões políticas tomam outra coisa como verdadeiro. Então, aqui não é tão simples exatamente saber o que de fato é tomado como verdadeiro. Tem uma distinção, que é uma distinção que eu acho que pode ser interessante aqui, que é de um cara que chama Cohen, uma distinção entre crença e aceitação. Então, ele fala assim, crença é um sentimento que você tem. Então, você sente algo vividamente como verdadeiro, né? Agora, a aceitação é o que você toma como verdadeiro num contexto de ação determinado. Então, talvez os mesmos agentes, em contextos de ações diferentes, tomem proposições ou teses e teorias diferentes como verdadeiras. Esse que é o problema. Então, nesse caso, é importante ver esse discurso sobre aquecimento global, sobre vacinação, não sei o quê, quais consequências que isso tem para as decisões dos indivíduos e para as políticas públicas. Então, certamente é o caso, nos dois casos, que as pessoas tomam como verdadeiro coisas sem base evidencial. Duas colocações no início, no início não. Tu falou da discussão internacional quando deu o exemplo do Eros e do Rogério, né? Como uma discussão, um defendendo uma tese A, o outro defendendo uma tese não A. E logo em seguida tu fala que quando visto a pesquisa ali na questão da discussão internacional, como parece que existe uma tendência às pessoas se aglutinarem na proposta mais correta, vamos dizer assim. Me parece curioso, assim, porque isso daria certo, acho que só num ambiente muito específico, assim, porque me parece, por exemplo, na internet, num debate público, a tendência não é aquilo que é mais correto, mas aquilo que é mais apelativo, né? E a segunda colocação que eu queria colocar é quando fala, o que a gente viu até agora parece que é sempre uma proposta do indivíduo entrando em contato com a crença ou dele já tendo aquela crença no grupo, né? Mas e quando, por exemplo, existe o interesse de um grupo ou de um outro indivíduo, de um outro agente, de impor uma crença falsa, tendo alguma coisa no horizonte? Porque, por exemplo, me parece que a questão do Osmar Terra, por exemplo, quando falou, me parece que é justamente isso. Ele tem ele quer fazer com que as pessoas creiam em alguma coisa e não em outra. Não sei se tu poderia comentar um pouco sobre. Então, primeiro, sobre o que o Sperber e o Mercier falam, o que eu quis mostrar com esse exemplo o que eles dizem, a tese do livro deles, O Enigma da Razão, é que a razão funciona melhor em contextos discursivos. Isso não é incompatível com outra tese, porque, quer dizer, o que eu quis, evidentemente, que eles são estudos de laboratório, né? Então, como os estudos do Kahneman e do Tversky são estudos desse tipo, em geral, né? As pessoas têm que realizar uma tarefa no ambiente controlado,
e elas têm essa performance, etc. Você modifica o Sperber, por exemplo, é um cara que fez muita coisa de aumentar a carga cognitiva para ver o resultado, você modificar a forma da pergunta, que aumenta ou diminui. Então, são contextos controlados, é claro. Então, o que eles mostram é que a razão funciona melhor em contextos discursivos. E no caso, no caso hipotético dos dois, eles concordam muito, na verdade, eles nunca estariam nessa posição. Depende do funcionamento de crenças que tem um papel na identidade de cada um, supostamente, né, na hipótese que eu descrevi. O que acontece, a internet tem um efeito tão destruidor porque ela afeta o funcionamento da razão. Então, na medida em que a gente perde essa dimensão discursiva que permite a melhora dos resultados, isso tem um efeito muito ruim sobre cada um. Porque cada um de nós conta com o outro nos trazendo informações ou refutando argumentos, etc. Se isso se rompe, então todo conhecimento se rompe. O que eu acho que Sperber e o Mercer mostram é o contexto teórico geral no qual uma modificação na circulação social de informações pode ser tão destruidor. Se a gente tivesse, ao contrário, uma imagem mais individualista do conhecimento, a gente teria que buscar razões que estão só nos indivíduos. Mas, justamente, as razões não estão só no indivíduo, porque a razão tem uma dimensão social. Então, é por isso que essa é a ligação entre esses dois pontos. Sobre o segundo ponto, quer dizer, uma parte da história é saber, você tem razão, quer dizer, é saber quais temas são politizados ou não, não é? Tem um livro muito interessante, chama Mercadores da Dúvida, Merchants of Doubt, tem um site, Merchants of Doubt, de duas pessoas, uma chama Naomi Oreskes, outra chama Eric Conway, eu acho, que mostram como que a indústria do petróleo ativamente promoveu a dúvida acerca do aquecimento global. E o que é excepcional nesse livro é que ela mostra como as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, promoveram também a dúvida acerca da relação entre fumar e o câncer e da origem do buraco na camada de ozônio nos aerossóis e também da chuva ácida, se não me engano. As mesmas pessoas. Como é que uma pessoa pode ser especialista em aquecimento global, em relação entre fumar e o câncer? E, bom, a resposta é os caras não eram especialistas em nada. Mas eles eram cientistas que sabiam promover a dúvida, sabiam mostrar, esse modelo é insuficiente aqui, existe uma incerteza, etc. Então, o que acontece é que quer dizer, a gente tem que se perguntar quais temas são passíveis desse tipo de politização. E eu acho que não tem uma resposta única. Quer dizer, alguns temas tem a dúvida que é ativamente promovida, como é o caso da relação entre o uso de combustíveis fósseis e o aquecimento global, o aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera e o aquecimento global, que vai encontrar os valores das pessoas que estão mais ou menos dispostas a modificar os próprios comportamentos em função dessa tese, não é? Mas tem uma promoção ativa da dúvida nesses casos todos. Então, e a indústria do petróleo, evidentemente, tem um interesse específico nisso, né? Outras crenças têm uma relação mais orgânica de certa forma, independente de uma promoção específica, com a identidade das pessoas. É o caso de crenças religiosas. Mas é interessante, porque tem um livro muito, muito interessante do Appiah, que chama Lies That Bind, né, Mentiras que Unem, e ele fala que as crenças religiosas são muito subdeterminadas. É um erro pensar que as religiões são unidas, que o que une as religiões é um credo, é um conjunto de teses específicas que são defendidas ao longo de toda a sua história. Elas modificam, elas se acomodam. As religiões servem basicamente ao pertencimento. É isso que o Appiah fala. Mas as crenças religiosas certamente têm um funcionamento mais orgânico. E tem coisas estranhas, como terraplanismo, que não tem funcionamento orgânico nenhum, nem tem interesse econômico nenhum. Então, esse caso é realmente um caso estranho. Mas eu acho que é uma espécie, é um exemplo puro de uma crença que surge, ou de uma tese que surge unicamente para as pessoas dizerem: eu defendo essa tese. Oi? Pois é, mas que é uma tese, assim, não tem ninguém que promova essa tese, o Instituto Cato não promove essa tese, nenhuma religião promove essa tese, que eu saiba, pelo menos. Não é um dogma do cristianismo, do Islã, do Vaticano, do judaísmo. Quer dizer, o que as pessoas querem é o seguinte: eu pertenço a um grupo que produz conhecimento, que é a história lá do paralaxe, né? Eu faço
Eu faço meu próprio conhecimento, eu faço minha própria cerveja e eu faço as minhas próprias teorias. Pronto, acabou. Eu penso por mim mesmo. Então, realmente não tem nenhum interesse além do pertencimento a um grupo. Mas, na verdade, o que ela gera é o seguinte: não aceite nada que os outros dizem. Mas aqui a coisa já começa a se complicar. Aqui a coisa começa a se complicar. Então, se você alinhar, por exemplo, terraplanismo com antivacinação, aqui a coisa se complica. Qual que é a relação entre as duas coisas? Nenhuma. A única relação é: eu só aceito aquilo que... Eu não vou aceitar o que as autoridades dizem. Então, as universidades estão dizendo isso, o governo está dizendo isso, deve ser falso. Olha o que eles falam na Terra plana. Eles falam que a gente é louco, não pode ser. Bom, mas esses caras não são loucos, eles têm motivação humana. Né? Mas aqui as coisas começam a ficar realmente muito menos inócuas. Muito menos inócuas. Mas, então, respondendo, tem de fato um problema. Quais crenças se prestam esse papel? Não, eu não acho que tem uma resposta única, mas eu acho que elas convergem para a projeção da normatividade de coordenação sobre, que mesmo no caso da indústria do petróleo, que a Orestes e o Conway mostram que tem uma dúvida ativamente produzida, ela bate no sistema de valores das pessoas. Ela não vai encontrar um terreno aberto, inócuo, ela vai bater em alguma coisa a qual as pessoas respondem. Então, tem um movimento dos dois lados nesse caso. Mais duas questões. Uma sobre a eliminação, né, de vieses. Tu falou, a razão funciona melhor no contexto social, de coordenação, enfim, que a gente tem pessoas contrapondo razões e não se autocriticando. Sim, mas eu pergunto se o resultado disso, mesmo coletivamente, não é a eliminação de vieses, e sim a substituição de uns vieses por outros. Porque eu pergunto porque parece, né, que essas pesquisas em ciência cognitiva do Kahneman e outros, o que elas estão sugerindo é que o sistema 1 é inevitável, que a gente automaticamente forma crenças de maneira automática e de maneira enviesada. E o que a gente pode fazer é substituir esses vieses por vieses que sejam mais razoáveis ou mais adequados à circunstância em que nós nos encontramos. Então, eu pergunto isso porque tu falaste durante a palestra, ou tu pelo menos sugerisse a eliminação de vieses. Eu não sei se isso... Tá. A segunda com relação aos exemplos que tu está usando aqui. Todos os exemplos aqui são exemplos, né, de crenças anticientíficas postuladas por grupos reacionários. E né, aquecimento global, criacionismo, uso de medicamentos lá para o pessoal da antivacinação. Tá, certo. Mas eu pergunto porque há autores que dizem que isso é um fenômeno também dos grupos de esquerda, especialmente nas faculdades nas disciplinas de humanidades. Né? Então tem o livro do Steven Pinker sobre a natureza humana, e ele argumenta que há uma espécie de negação sistemática dos resultados de biologia e psicologia nas disciplinas de humanidades, especialmente na sociologia e na antropologia, né? Que tendem a supor que a natureza humana é uma construção social, e ele diz que a gente tem indícios sólidos hoje da biologia e da psicologia para dizer que há determinantes biológicos e sociológicos na construção da nossa natureza. Então, isso é algo que é uma espécie de dogma, né, de pertencimento das humanidades, portanto, anticientífico. Bom, a primeira pergunta foi sobre os viés cognitivos. Né? E o livro é esse livro do Hugo Mercedes do Sperber, O Enigma da Razão, né? The Enigma of Reason. É um livro excelente. E a tese deles, de maneira um pouco simplificada, diz o seguinte: só existe sistema 1. Agora, socialmente, os efeitos são corrigidos. Então, quer dizer, só existe sistema 1, a gente tem capacidades metacognitivas de rastrear, mas basicamente por um mecanismo de comunicação. Agora, quer dizer, eu não sei se eu fui claro, eu não sei se eu não sei se essa é uma maneira boa de descrever isso, porque tem a ideia das crenças intuitivas reflexivas. Agora, a tese básica desse livro é que a correção desses viés é social. Então, você não tem que colocar sobre o outro, sobre si mesmo, a pressão, digamos, a pressão da correção. Então, de onde que vem essa correção? Bom, em parte, vem das crenças que a gente aprende
teoricamente, né? Mas, em parte, vem da interação. E os resultados? Quer dizer, os resultados daquele tipo que eu mostrei, esse artigo da melhora do... Eu não sei se ele está aí. Da melhora dos resultados nos testes, como a tarefa de Wason, o cálculo de probabilidade do evento, etc., são exatamente os resultados que Kahneman tivesse trabalho. Então, quer dizer, o valor empírico do que eles mostram é exatamente igual ao do Kahneman tivesse, que você pode falar, esses são resultados de laboratório. O Kahneman tivesse, que também é só resultado de laboratório. Então, ou seja, só resultado de contextos controlados. Então, a melhora da performance cognitiva é uma coisa que é mostrada com a mesma base evidencial que a existência de vieses. Então, essa é a primeira coisa. Mas, sobretudo, quer dizer, o peso é menos no indivíduo do que na interação. Então, mesmo se os indivíduos talvez respondam de maneira automática, etc., ou então de maneira não reflexiva, como se quiser, socialmente isso vai ser corrigido, não que o indivíduo vá sempre assumir essa correção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não é verdade que meus exemplos são todos, digamos, de direita. O movimento anti-vacinação é um movimento muito associado a grupos liberais. Inclusive, quer dizer, do ponto de vista os lugares onde tem movimento desse tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, a Califórnia é um lugar que é muito rico, muito liberal, e tem muito da recusa da vacinação. Isso não é um movimento particularmente associado à direita, não é? Ao contrário. E, de fato, esse é um fenômeno global. Agora, em relação ao que você disse, eu acho que é muito importante saber quem é o terraplanista de quem. Então, tem muitas críticas aos economistas que estão fora do mainstream, que falam que os economistas críticos ao mainstream são terraplanistas. Um exemplo de um cara que falou isso, por exemplo, é aquele que o Pablo Hortelado, assim que ele chama? É um sujeito, um jornalista, eu acho. Ele é outra coisa, né? O que ele é? Um filósofo? Então, ele falou que quem propõe um cálculo diferente da Previdência, da debate da Previdência, é um terraplanista. Ele fala o terraplanismo da esquerda. O que, na verdade, é um tópico que é muito comum. Quer dizer, isso que ele falou é muito comum. Você encontra em mais de um lugar na literatura falar os críticos da teoria mainstream em economia são terraplanistas. É muito importante não saber onde que se aplica isso e onde não se aplica. Quer dizer, então, tanto nas ciências sociais, quanto na economia, quanto nas ciências cognitivas, eu não vejo nenhum contexto em que haja um consenso próximo de 97%. Então, independente do caso específico do Pinker, eu não vou falar porque talvez haja teses nas quais isso ocorre e outras não. Isso é outro problema. Agora, eu não vejo nas ciências sociais, na economia e mesmo nas ciências cognitivas um consenso que se aproxime ao consenso sobre a origem antropogênica, o fato do aquecimento global tem uma origem na atividade humana, o consenso sobre a forma da Terra, que deve ser mais ou menos 100% nos astrônomos, não é? E sobre o efeito da vacinação, né? Então, é muito importante tomar... Isso é uma coisa que aparece, às vezes, na literatura, fala, olha, as pessoas usam a palavra pós-verdade ou fake news, e a gente tem que saber se, de fato, isso é assim. Então, tanto no Brasil, o infeliz do ministro da Educação, fala fake news, não sei o quê, o Trump usa muito a palavra fake news. A existência, o uso da palavra não indica que o fenômeno está localizado. Eu não acho que nenhum desses domínios, na economia, nas ciências sociais, nas ciências cognitivas, existam consensos que se aproximem dos consensos existentes nesses tópicos. Então, é muito importante ter cuidado. Se a gente está num caso em que, de fato, as pessoas recusam evidências, ou em casos nos quais uma pessoa que tem uma posição determinada quer qualificar os seus adversários como epistemicamente incapazes, quando, na verdade, eles são epistemicamente capazes. Isso é muito caso, que no caso das ciências sociais do Pinker, eu não sei dizer, mas no caso da economia é isso que acontece. É evidentemente isso que acontece. Então, isso é muito comum, essas pessoas são terraplanistas. Quanto, na verdade, não tem nenhum consenso em economia que se aproxime disso. Então, é claro que as pessoas podem falar coisas infundadas, sem nenhuma base. Agora, você tem um cara, você tem um conjunto de economistas formados nas instituições, que são instituições que produzem conhecimento econômico, que têm uma posição divergente, e que o consenso é que a posição dominante
cobre 30% dos especialistas, não tem terraplanismo. É outro caso, é um caso de debate. Então tem que tomar cuidado para esse tipo de ferramenta não ser usado para calar um debate que é um debate legítimo. Todos esses casos, o terraplanismo, aquecimento global e vacinação, não existe debate legítimo. E o que a indústria do petróleo faz? Ela fala, existe um debate legítimo. Esse caso é muito... Eu acho que, mais uma vez, eu não vou falar do caso específico do Pinker, eu não sei o que ele tem em mente. Agora, é bem possível que sejam casos que não existe um consenso dessa ordem. Só para ilustrar o caso, quer dizer, o Prêmio Nobel de Economia, esse ano, as 3 pessoas ganharam o Prêmio Nobel, ilustra mudança não só de interesse, mas sobretudo de metodologia de pesquisa econômica, e tanto eles quanto o Thaler, né, do Misbehaving, e outros autores desse tipo de abordagem econômica comportamental falaram, olha, as pessoas achavam que o que a gente fazia não era economia. Agora eles são reconhecidos como uma parte dos... Não existe consenso em economia que se aproxime disso. Então, um cara que pertence a uma comunidade econômica acadêmica reconhecida, que tem a formação reconhecida, e que está no ambiente teórico no qual existe debate, não pode ser tratado dessa maneira. Eu acho que esse é o caso de muito das ciências. É claro que existem coisas em ciências sociais que são absurdas. Agora, tem que prestar atenção se algumas vezes o que é feito é esse tipo de deslegitimação do debate. Ah, tá, desculpa. Excelente a tua apresentação. Claro, tu não abordou tanto por um ângulo que eu me aproximei dessa questão que foi mais pela linha da epistemologia dos vícios e da discussão que o Cassan faz, mas um ponto que ele faz que eu acho interessante e que retoma isso que está aparecendo do terraplanismo, que é o seguinte, ele diz, e agora eu não me recordo quais autores ele cita, mas ele diz que há pesquisa na psicologia que verificou que geralmente pessoas que têm esse tipo de ideia de terraplanismo, elas costumam ter outras ideias que seriam teorias conspiratórias, digamos assim. Geralmente o cara que é o terraplanista, ele também é cético sobre a chegada do homem à Lua, ele é o cara do Inside Job, lá do 11 de setembro, né, que acha que... Enfim, a lição seria que elas costumam vir em pacotes, né? E aí o Cassan, ele coloca isso, bom, isso aqui talvez seja uma razão para a gente pensar que o que está por trás desse tipo de ideia é a existência de alguma espécie de traço de caráter epistêmico, alguma propriedade dessa natureza. Então, nesse ponto, eu só queria te colocar se talvez essa não seja uma maneira mais interessante, porque é mais nuançada, de se pensar aquilo que tu colocou para mim de uma maneira que me pareceu talvez muito decisiva, de o ponto de algumas dessas crenças ser que elas sinalizam a pertença a um grupo. Né? Talvez a coisa possa ser um pouco mais complicada, talvez se ela diga um certo traço de caráter epistêmico, por exemplo, do que mera sinalização de pertença a um grupo. Seria só esse ponto. Não, você tem razão de fazer essa pergunta. Um cara que estuda isso, eu não sei se é esse que o Cassan tem em mente, um cara que chama Lewandowski. É o Lewandowski, pode ser mais de uma pessoa, né? É um Lewandowski. Esqueci o nome dele. Stefan Lewandowski, talvez. E, de fato, existem pesquisas que mostram... Eu acho que tem um artigo do Lewandowski, por exemplo, que pesquisa sobre teorias da conspiração, e ele, na pesquisa, os caras criaram uma teoria da conspiração do nada, e as pessoas acreditam na teoria criada no protocolo de pesquisa. Então, é um negócio inacreditável. De fato, existe um traço de caráter, e o Cassan fala disso, né, dos traços de caráter que levam a pessoa a fazer esse tipo de coisa ou outra. Evidentemente que esse pode ser o caso, isso é o que o Lewandowski e outros mostram. Né? Agora, eu acho que um problema dessas explicações é que elas não explicam a distribuição social desse tipo de fenômeno. Então, quer dizer, mais uma vez, é difícil saber, é bem possível que as pessoas sempre tivessem tido crenças desse tipo. Então, que um traço de caráter, você espera duas coisas. Primeiro, não é muito claro porque eles deveriam variar ao longo do tempo. E, por outro lado, também não tão pouco é claro porque eles deveriam variar com outras variáveis, não é? Ou seja, você deveria encontrar, por exemplo, adeptos de qualquer teoria da conspiração com qualquer tipo de outro valor político, econômico, social, etc. E talvez, numa determinada construção de teorias da conspiração, isso valha. Agora, se você olha a distribuição na sociedade dessas teorias que me interessam, não é assim. Então, é isso que o Kahneman mostra. Quer dizer, embora exista um traço de caráter, talvez exista também um ambiente social que favoreça isso. Né?
Então, mais uma vez, eu não acho que o Kassan esteja errado sobre esse ponto, mas e de maneira geral, quer dizer, eu sou um pouco cético em relação a uma visão muito individualista de temas epistemológicos. E o Kassan, evidentemente, tem uma visão individualista. Então, isso tem um alcance explicativo que eu acho que, para o nosso tempo particular, é limitado. É limitado. Tem um artigo recente do Kassan que ele até conclui fazendo um apelo para os epistemólogos dos vícios para que eles não tentem explicar tudo, que um vício dos epistemólogos do vício é achar que tudo pode ser explicado em termos de vícios individuais. Então, acho que ele está preocupando com a dificuldade que tu levanta. Meu ponto foi realmente só nessa direção de que dá uma explicação mais rica, talvez, do que essa questão da crença como uma sinalização de pertencimento. Mas que sem, claro, e isso acho que é muito feliz o teu ponto, sem deixar com isso, né, de reconhecer o papel maior, né, que tu apresentou. Eu sei que isso que eu contei é só uma parte da história. Quer dizer, é um argumento, já ficou um pouco longo demais para falar, mas eu sei que tem outras dimensões que estão envolvidas, uma delas é essa. Obrigado.